Salve, galera! Estamos começando mais um Monarch Talks. Hoje estou aqui com o Durso. Como que tá, cara? Tudo bem? Obrigado por ter vindo aí. Tu é advogado há mó tempão. Quanto tempo de advogado já? Mais quase, acho que 10 anos de inscrição na ordem, mais 5 de faculdade que eu já estagiei. Teu pai te obrigou a ser advogado, cara? Não, você acredita que não? Não. Mas me influenciou muito. Ah, imagino. Porque eu não queria ser advogado no começo. Eu sempre fui do game, né? Eu sempre gostei de mexer Tu em queria computador. ser streamer, não? Na minha época... Porque você começou com quantos anos a ser streamer? Que ano? Comecei a fazer... Era vídeo, não era streaming antes. Era em 2010 que eu comecei. Então, eu era mais viciado assim na internet. Não existia banda suficiente. A internet ainda era muito fraca. Você tem quantos anos? Eu tenho 32. Ah, sim. Da sua época, você eu é de tenho 91? 32 também. Então, quando a gente começou com 14, 15 anos, não dava pra streamar. Não tinha como. Então era só jogo, mas eu gostava muito de programar. Com 16 eu fui fazer web design. Pode crer. Eu curtia muito a internet. Você era cara da tecnologia a princípio, Isso, né? era mesmo. E aí meu pai não obrigou, mas me influenciou, porque ele falou, ó, tem uma área nova, me parece de ser, todas as questões do direito hoje físico vão migrar pra internet, e realmente era uma verdade. Fato. E aí eu escolhi o direito baseado nessa experiência e eu me apaixonei. Sou muito feliz na área do direito digital, crimes cibernéticos, foquei em crimes cibernéticos e adoro. Pode crer, crimes cibernéticos, né? Isso é todo um jogo aí, né? Tem vários níveis desse jogo, inclusive, do crime cibernético. Tem desde o pedófilo que tá baixando pornografia até hackers do governo que tentam invadir servidores pra roubar segredos, tá ligado? Então, é uma área muito, muito vasta, realmente. É muito interessante, porque se você pegar agora a guerra Rússia e Ucrânia, os ataques russos contra a Ucrânia começaram pela internet. Nós temos 1 mês e meio de ataque cibernético antes da primeira invasão da Rússia à Ucrânia. O que pode ser um grande preditor de guerras hoje em dia. Já era, né? Pode crer. E para desestabilizar instituições do governo, para eles atacarem ou para subtrair informação. Nós também vivemos uma guerra durante a pandemia. Os laboratórios que estavam desenvolvendo a vacina do Covid foram amplamente atacados também. Então é isso mesmo. A gente vai desde o mais simples, que seria mais do que esse indivíduo que acessa pornografia, seria a pessoa física que teve o Instagram invadido, até o governo que tem que investir em cibersegurança. Lógico que dificilmente a gente tem uma causa de um ataque entre governos, né? Isso seria muito mais institucional. Mas no dia a dia você pega até empresas que foram criptografadas e estão sem vender. Ah, sim, você tem uns casos muito loucos, né? Que eles sequestram as informações das empresas e colocam, pedem uma grana. E às vezes elas pagam mesmo, né, mano? É sinistro essa porra. Pagam. Você pega o exemplo da empresa Garmin nos Estados Unidos, que desenvolve GPS, smartwatch e tal. Eles foram criptografados. E eles tinham já vendido, né? Eles estão no mercado há muito tempo, e eles venderam para aeronaves. E aí, depois de criptografados, não conseguia trabalhar, aeronaves começaram a ficar no solo, voo cancelado porque não tinha GPS funcionando, e aí... Eles estão perdendo dinheiro, então. Reza a lenda que eles cederam e pagaram 10 milhões de dólares. Nunca confirmaram. Mas o custo, né, a extorsão é muito alta quando se criptografa uma empresa grande. Pode crer. E é sinistro isso aí. Como, tipo... Beleza, sou uma grande empresa. Acabei de perder todos os meus dados dos clientes. Se isso vaza, fudeu. Entrei em contato com a sua... Qual que é o nome da empresa? Tem um nome ou é só seu nome? Não, eu trabalho... Eu abri a área de crimes cibernéticos no escritório do meu pai, que foi fundado pelo meu avô. Entendi, então é tradição mesmo. O escritório do Urso, a gente tem 65 anos de história, né? Vai fazer 67, salvo engano, esse ano. Então a gente tem mais 65. Então tem tradição. Meu avô começou como generalista, né? Naquela época não se falava em especialização, porque tinha poucos clientes e poucas ações no mundo e no Brasil. Meu pai já entra como criminalista, ele já focou, e eu foquei mais ainda em crimes cibernéticos. Então eu fundei há 10 anos. Pode crer. E aí vem a empresa e fala, olha, estou criptografado. A gente primeiro faz uma análise se eles fizeram a lição de casa, se teria backup que não foi criptografado, offline, alguma coisa que dê para recuperar, e depois vai analisar se é possível, porque descriptografar é inviável. Enquanto não houver computação quântica, Pode crer. A gente não está falando de descriptografar dados. Mas desde da reação que eles devem ter, né, que a gente chama de política de análise de risco, quanto vai custar, o que é melhor fazer,
Mas é muito incomum você aconselhar um cliente a pagar uma extorsão, né? Porque Entendi. você está fomentando essa cybercriminalidade. O ideal é Porque você sempre... tá falando pra ele, dá certo, faça isso mais vezes que você vai ganhar mais dinheiro. E você sabe como as empresas te garantem que vão devolver seus dados, Monark? Essa empresa te criptografa. Então, vamos supor que criptografa aqui seu podcast. Aí eles viram e falam assim, Monark, pode me pagar que eu vou te devolver seus dados porque eu já criptografei essa empresa, e todas elas pagaram e ele tem um portfólio. Caralho, virou um mercado. Eles têm até credibilidade como ladrões, tá ligado? Exato. A gente vai devolver porque a gente já fez isso com todas as empresas, elas pagaram, pode consultar e assim que elas têm Nós esse somos portfólio. ladrões éticos. Exato. Confie na gente. Nós somos muito confiáveis. A gente invadiu, mas a gente é muito confiável. E é muito sério. A criptografia, além de fazer a empresa sofrer desgaste reputacional, parar de funcionar muitas vezes, tá? Dá prejuízo pra caralho. Tem empresa que custa... Quando criptografou Americana, Submarino, era 1 milhão por dia, porque o e-commerce saiu do ar. Caralho, por causa- tá perdendo venda aí. Isso. Aí o cara começa a pensar em pagar. O que a gente aconselha não é procurar advogado no dia seguinte. Não adianta fazer isso, né? Na maioria dos casos, você vai já ter tido um prejuízo enorme, mesmo que a equipe seja muito competente. Você precisa pensar no dia anterior. A gente fala que o investimento em cibersegurança ele é 10%. É 10% do valor total da fraude. Então, se você for sofrer uma fraude e for gastar 1 milhão, se você investir 100 mil em cibersegurança, você tem uma empresa muito segura. Faz sentido. Vocês entram lá e falam assim, ó, aqui você tá vulnerável, Treinamento, aqui você tá... análise de risco, workflow. Isso mesmo. Por exemplo, treinamento de phishing. Pode parecer a coisa mais ridícula do mundo, mas é muito sério. Tem empresa que você vai treinar, eles têm 85% de funcionários que caem num phishing padrão, simples. Se você vê esse tipo de mensagem aqui, é furado. Olha, você dá pra ver assim. Exato. Entendi. Uma aulinha quase básica de informática. E aí você consegue derrubar 85% com um treinamento um pouco mais completo, lógico, até 15% numa empresa. Então você já fecha portas, né? Você diminui o risco. Outra coisa, você vai ver como que funciona esse tratamento dentro da empresa com esses dados. Você está descentralizado, o administrativo financeiro é separado, é independente. A gente muitas vezes tem na internet o cara quer sempre aglutinar. Centralizar tudo, né? A tendência do homem é tentar centralizar tudo. Basta ver a meta. Controle. Lembra a meta? Caiu o servidor lá, foi o Instagram, o WhatsApp, o Facebook no mesmo dia fora do ar. É absurdo. Então, quando a gente centraliza, é ruim. Até centralizar poder é ruim, né? A gente fala hoje desse monopólio das Big Techs, é muito ruim, porque uma empresa domina Toda tudo. centralização é ruim, normalmente. Péssimo. Então, você descentraliza ali a logística dentro da empresa. Então, você pega financeiro, separa, etc. Treina funcionário, faz ataque, que a gente chama de Python, né? Para verificar... Simula ataques. Exatamente. Entendi. Você põe 2 equipes, uma é atacada, a outra tem que... E tudo isso o seu escritório fornece? A gente faz com uma equipe de TI também. A gente tem parceiros. Da hora demais. Bem que você já conhece o Gabriel Pato, ele é parceiro nosso. Ele é bem bom, inclusive. Já fez perícia pra gente. A gente tem uma equipe técnica que ajuda. E aí a parte jurídica a gente também faz e que é o nosso carro-chefe, né? Entendi. Da hora demais. Essa é uma área legal que você escolheu mesmo, cara. E tem a ver com a parte de TI, né? Você tem que ter um conhecimento de TI pra saber até... se o técnico tá recomendando algo bom para você recomendar pro seu cliente. Eu acho que essa é a grande sacada da diferença assim, entre um profissional e outro na nossa área do direito digital. Às vezes você vai, eu palestro bastante sobre crime cibernético e direito digital. Aí eu conheço um cara e falo, pô, eu vi que você falou aí de ataque de negação e etc, de deep web, seja o que for, e aí você percebe que o cara conhece muito de tecnologia. Esse cara... Sempre a gente tem uma afinidade maior do que o indivíduo que primeiro foi pro direito e depois começou a se obrigar a gostar de tecnologia. Porque é muito orgânico. É a curiosidade natural da criança que cria os caminhos no cérebro, que mantém a paixão sobre o assunto e que faz você saber mais, sabe, sobre as coisas. Eu concordo com isso, porque eu acho que... E aí você pega a tradição do direito, enraizada, né, no processo, e aplica a tecnologia, e aí é isso mesmo. Para você ter uma boa gestão da equipe, você tem que conhecer esses dois lados. É mais ou menos aquele cara que quer trabalhar em grandes empresas e não fala inglês. Você precisa falar inglês, né? Então, mesma coisa na nossa área. Você precisa entender bastante tecnologia. Pode crer, e tu programava e tudo mais, né? Eu acho que hoje a minha grande paixão ainda é tecnologia. Eu gosto mais de tecnologia do que... Tu tem alguns hobbies, assim, de fora de trabalho de advogado, que tu faz com a tecnologia? Eu tenho um computador gamer em casa que eu montei peça a peça. Então tu sabe encaixar... Isso, outro dia eu parei para trocar a pasta térmica. Eu sou muito curioso, eu curto. Automação, isso hoje eu adoro. Então, por exemplo, eu casei... Fui lá montar minha casinha com a minha esposa e eu quis automatizar tudo, porque hoje com... Aquela casa inteligente, né? Exato. Alexa? Isso, mas sem o padrão, porque qual é o padrão do mercado? Você contrata uma empresa caríssima,
eles vêm e automatizam tudo. Eu Sim. fiz no modo raiz. Então, o que eu fiz? Eu ia lá nos sites da China, padrão, comprava fita de LED com aquele Wi-Fi que você conecta, e um por Smart um... Hub, né? Uns negócios Isso, com o Smart Hub, exatamente, e ia fazendo automação. Então, eu sou um grande fã de tecnologia, isso é verdade, sou um apaixonado. esse negócio de automação é sinistro, é da hora demais mesmo, né? E um pouco assustador também, inclusive, porque... E para nossa área tem muito a ver, porque, por exemplo, a gente está falando de automação simples de residência, Sim. mas você pode pensar em automação por inteligência artificial e isso entrar no direito. Aí a gente começa a debater chat GPT. Sim. Nós tivemos... Todo mundo falando, vai acabar advogado, velho. o chat GPT vai fazer tudo. Exato. O que você tá achando sobre isso aí? A gente até tem uma utilização de inteligência artificial no escritório, etc., mas é sempre acessória, né? Isso é sempre revisar. Como que vocês estão usando? Eu tenho curiosidade de saber isso. Às vezes para petição padrão, iniciar o texto inicial... Tipo, aí você fala, faça uma petição, tal, com essas informações, é isso? Normalmente, eu tenho mania de escrever do zero, mas, por exemplo, o estagiário que está começando, em vez dele pegar uma petição modelo, ele pode pegar na inteligência artificial alguma coisinha de raiz e elaborar. Mas, às vezes, a gente usa para elaboração de texto. Então, imagina que você vai dar uma aula e aí um dos temas é inteligência artificial. Eu quero fazer um parágrafo introdutório nesse slide para palestra. Eu crio o chat GPT. Para dar uma ideia. Dar uma ideia do que você fala. Como você abriria. Quase como roteirizar Uhum. alguma ideia de palestra. Mas normalmente é só a cabeça e o fim. O resto a gente... Mas a gente está lidando agora com o início dessa tecnologia, né? E a gente imagina que se for considerar, né, tudo que é placa de vídeo, tudo fica cada vez mais gigas e megas e não sei o quê. Então daqui a pouco a gente vai ter novas funcionalidades para inteligência artificial que hoje não são exploradas, né? Isso pode acabar automatizando principalmente o trabalho da galera mais estagiária da parada, tá ligado? Que tem um trabalho mais, não vou dizer robótico, mas que repetitivo. Não tem muita criatividade necessária inserida, tá ligado? Como que você acha que realmente vai haver essa substituição? Vai haver uma redução do corpo das grandes empresas de advocacia? O que você está sentindo que vai acontecer? Eu acho que impacta muito a nossa área. A pandemia impactou, porque os processos que já estavam migrando para o virtual, então, inquérito policial, processo virtual, que se acompanha, não precisa ir mais ao fórum para protocolar e tudo mais, já está virtual, o estagiário perdeu um pouco de função para esse foco. Porque o que faz o estagiário? Ele faz petições básicas, ele ia ao fórum, acompanhava o processo, tirava cópia, levava para o advogado, etc. E hoje ele não precisa mais ir até o fórum, fazer esse protocolo e tirar essa cópia. Está na internet. Tem que ter esse trabalho braçal, não tem que ter esse tempo de ir lá. Então, você poderia fazer isso rapidinho. Entendeu? Isso, a gente já faz. O próprio advogado que cuida do caso pode fazer. E aí você perde essa função. Mas eu acho que a inteligência artificial vai mais profunda na nossa área. Você pega todos os tribunais já estão usando para... Olha que interessante, algumas aplicações de inteligência artificial na nossa área. Jurimetria, o que é isso? Análise das decisões judiciais de cada vara, de cada cartório. Então, você vai pegar e falar, esse juiz decide normalmente numa questão parecida com a sua, tantos por cento positivo, negativo. Isso é muito legal. Para análise de dados, né? Para você ver as inconsistências das decisões do juiz. Ixi, se fizesse aqui no Brasil... Não, no Brasil, jurimetria. Quer um resultado de jurimetria no Brasil? Alguns juízes são mais rigorosos antes do almoço do que depois do almoço. Ah, pode crer. Porque eles estão com fome, estão mais bravos. É isso mesmo. A jurimetria apresentou isso, porque são seres humanos. Pois é, né? Então já tem jurimetria no Brasil e é interessante, porque isso não é uma análise para o cara decidir de entrar ou não com o processo. Porque a gente tem uma questão que quando você entra com o processo, ele é distribuído para alguém, aleatoriamente, é sorteio. Então tem, sei lá, 40 varas, pode ser uma das 40. Não dá para saber em quem vai cair. Então não dá para você decidir com base em jurimetria, mas a inteligência artificial pode olhar todas as provas do seu caso, né? Isso num futuro breve. Isso hoje não sei se está sendo usado tão comumente. Talvez não tenha disponível ao grande público, mas com certeza uma Big Tech poderia ter isso internamente, né? Concordo. Porque eles têm inteligências internas, né? Que eles não mostram para o público. Não, nos Estados Unidos tem uma inteligência artificial que ela já calcula estratégia de defesa num processo criminal, por exemplo. E ela já apresenta para os advogados lá. E ela foi muito mais eficiente do que uma equipe de 6 advogados. Ela fez em segundos o que eles demoraram uma semana. Pode crer. Então já existe essa aplicação. Mas eu digo a jurimetria porque poderia ser muito interessante você pegar seu problema, mandar para a inteligência artificial e ela falar entre com o processo ou não.
Entendeu? Entendi. Porque vai cair com esse juiz e ele julga 95% dos seus casos parecidos. Caralho, Seria excelente. Porra, putz, Mas realmente. o sorteio afasta essas possibilidades. Mas esse sorteio aí às vezes é meio esquisito, né? Ah, mas esse Eu sorteio... já tive uns sorteios aí que... É que no seu caso, que você está se referindo, a gente tem uma questão que é interessante. Quando entra uma causa que não tem link com nenhuma outra causa, ela vai para esse sorteio, cai na mão de qualquer um. No seu caso, alguns juízes, desembargadores ou ministros podem falar que são preventos. Isso significa que se tem uma questão parecida, que tem nexo, etc., ele pode chamar para ele o seu Porque ele processo. tem mais experiência, em teoria, né? Que ele seria já, o juiz estaria analisando essa questão. Sim. Ou até uma vara especializada. Então, a questão... Por exemplo, aconteceu muito na Lava Jato. A vara do Moro era para essas questões relacionadas à Lava Jato, e tudo que era Lava Jato foi pro Moro. Ele que julgou. Mais centralização ali, né? É. Sempre a centralização. No final deu problema. Falaram que teve até parte anulada, né? Porque falam muito da anulação que aconteceu no Supremo. Uma é por causa da questão do vazamento das comunicações que ele tinha com o promotor, e aí por causa da falta de imparcialidade. Mas teve uma parte que foi por questões territoriais. Então, era para ser julgado na Essa que justiça, ficou famosa, né? na justiça eleitoral e não na justiça comum, como foi lá na vara federal, que foi a do Moro. E ele, à época, falou, não, eu que sou o juiz. E aí depois o Supremo entendeu que não era ele, que anula. Pode crer. Então, também... Podia ter entendido isso antes, né? Mas sabe o que foi isso? Olha que interessante. Quando você tem uma discussão de competência, o advogado pode reclamar, fala, não é, a gente fez muitas vezes isso em processo com o Moro, inclusive, não com o Lula, mas outras Outras pessoas que outros estavam investigados, envolvidas, sim. e falava, ô Moro, isso aqui é questão eleitoral. E ele falava, não, é da minha vara, eu vou julgar. E ele julgava, tinha que esperar o recurso. Ele dava por isso uma que de STF, né? ele decidia, Essa parada é e aí isso foda. subia até o Supremo reconhecer, o STJ, alguém reconhecer que tinha alguma... O argumento contrário a isso, que normalmente a galera usa, é que muitas das decisões da Lava Jato foram referendadas em instâncias superiores, né? Isso, vão falar que o Tribunal Regional Federal, TRF, chancelou. Mas aí a gente tem que analisar que também havia uma pressão social muito grande de Pra que se fosse isso. teria que ter muita coragem um tribunal para reverter uma decisão do Moro naquele momento histórico. Até porque a Globo tava por trás do Moro, né? Tinha um Pra monte caralho, de né? Isso imprensa é cobrindo. evidente, né? Então você tinha uma situação delicada. Sim. Agora, eu não estou falando que os desembargadores foram ou não influenciados, mas que isso de alguma forma afetava. Aí chegou algumas questões foram alteradas no STJ, algumas no Supremo, com voto colegiado, né? Então isso também você pensa um pouco de imparcialidade, porque são mais pessoas julgando e não uma pessoa decidindo tudo, né? Porque a princípio era uma pessoa de cada instância. Funciona assim. Quando um indivíduo pensou em processo, olha que interessante essa história. Isso é legal quando a gente vê na faculdade de Direito. Ele pensou, puxa, como eu posso trazer cada vez mais imparcialidade? Então, quando uma pessoa decide, essa pessoa ela pode ser imparcial. Mas ela, como ser humano, tem filtros. Então, você pega, imagina um indivíduo, juiz, julgando uma causa de estupro, sendo que a filha dele foi estuprada. Ele pode ser o mais imparcial do mundo. Afeta. Sim. Então, a gente sempre tem que pensar essas questões. E aí, o cara o Código de Processo Penal e o civil também traz essas Então, por exemplo, possibilidades. seria errado um juiz julgar algo referente a ele mesmo, né? Não pode, ele tem que se declarar Pode, né? Mas seria errado, né? Mas é que acontece, né? Ah, Então, bom, eu entendi o que você quer dizer. Quando um juiz... Entendi, mas a regra é ele se declarar impedido, porque ele se envolve emocionalmente na questão, e ele tem que preservar a imparcialidade, ele se declara impedido. Mas aí, legal, primeiro grau, um juiz. Quando você recorre, isso vai para o tribunal. E aí são 3 desembargadores, o primeiro julgamento. Você pode ter, se tiver um voto divergente, então 2-1, você ainda pode recorrer para 5 desembargadores julgarem. Entendi. Isso só no tribunal. Aí você sobe para Brasília. Tem o STJ, são ministros, e até o Supremo. E quando você chega no Supremo, no órgão máximo, no colegiado, você vai ser julgado por 11 ministros. Sim. Então você sempre vai pensando em recursos que vão ser mais pessoas analisando aquela questão com mais experiência ou com uma função melhor. Porque o Supremo não é de... não é alguém que não é de carreira, é nomeação. Sim. Por isso que criticam muito ser nomeação suprema. Se fosse de carreira, seria um juiz que começou lá atrás, não teve problema nenhum, foi crescendo profissionalmente. Tem muita gente que defende isso. Até virar o ministro do órgão máximo. Poderia ser uma hipótese, mas hoje o que diz a lei é que o ministro será nomeado pelo presidente da República. Do jeito que tá, não tá dando certo. Isso é verdade, né? Porque as nomeações acabam ferindo desde já a imparcialidade. Elas ficam contaminadas politicamente. Tipo o Zanin ser indicado, entendeu? O cara pode ser um excelente advogado, ninguém tá tirando o mérito do cara como profissional. Mas o fato dele estar relacionado ao Lula numa defesa de um caso tão icônico, né, que foi
caso da Lava Jato e tudo mais, é esquisito, não é desejável que ele seja o indicado, entendeu? Mas como ele foi, o custo político disso é grande pro próprio tribunal, tá ligado? O que se espera é que uma figura que foi nomeada por um presidente da República, que depois pode ser um réu, é que esta figura nem julgue esse processo, né? Se declare impedida, mas na prática a gente dificilmente vê ministros se declarando impedidos. Eles querem julgar, até porque isso repercute. Pois então. Então eu concordo que... É um cenário ruim de se estar criando pro brasileiro, entendeu? São exemplos ruins que a gente tá passando pra população. Eu concordo. Eu acho que o sistema, pelo menos do Supremo, eu defenderia por antiguidade. O cara tá lá porque ele foi subindo na carreira, não teve problema nenhum, não teve corregedoria, CNJ, nada. Reputação ilibada, né? Agora, quando você pensa em nomeação, qualquer órgão que tenha nomeação, você tem interferência política. Porque para chegar a ser nomeado, você tem que ser político, senão você nem conheceu aquela figura que vai te nomear. Como um ministro, como um presidente vai nomear um ministro, você nunca conheceu esse presidente. Pois né? Em teoria, o presidente tinha que olhar nesses caras velhão e falar que é ele que eu quero. Esse seria o bonito. Se a gente tivesse seria o plano ideal. No mundo bonito, o presidente usaria esse processo de escolha. Ele ia por mérito, né? Perfeito. E não porque é amigo. Porque, e é legal, porque você tá usando um exemplo, mas cabe direita, esquerda e centro aqui, todos eles. Porque quando o Bolsonaro foi nomeado, ele falou que era alguém ultra... terrivelmente evangélico. Isso, também não é critério. Não, e aí agora nós pegamos um critério também de alguém que foi meu advogado, então você vê que são os critérios estão um pouco deturpados. E quem perde é a nação, né? A gente perde a credibilidade das nossas instituições. E no Brasil, onde essa credibilidade já vem sendo deteriorada há décadas, é perigoso, porque até onde dá para deteriorar a credibilidade das instituições e não causar uma convulsão social, entendeu? É uma bomba relógio que está sendo construída hoje no sistema brasileiro e eu fico muito preocupado com isso, porque eu vivo dentro dessa bomba relógio, entendeu? E ela está tendo mini explosões na minha cara. Tá? Então, eu fico muito preocupado com essa porra, cara, de verdade, assim. Eu entendo. E o que você está dizendo é o que grande parte dos nossos clientes, das pessoas que a gente atende, reclamam. Eles falam, nós não temos segurança jurídica. Então, por exemplo, eu não sei quais são os critérios usados para julgar, eu não sei até que ponto vai a interpretação de uma lei. E a gente vê isso, às vezes, até lá atrás. Antes do juiz decidir alguma coisa, você tem uma oportunidade em que um promotor, o Ministério Público, vai analisar o resultado de uma investigação e ele pode denunciar ou não aquela investigação em si. Aquele investigado. Ele pode se tornar réu ou não. Entendi. Sim. Ele tem essa opção. E a regra é denunciar. Então você tem injustamente muita gente sendo denunciado. Então isso já descredibiliza. Fala, se cair lá, você vai ser denunciado, mas o senhor não importa, é assim que funciona. Isso vai desgastando a sociedade, vai gerando mais impunidade, porque você lota o judiciário de ações que depois vão ter que ser revistas, ou o indivíduo vai ser absolvido depois de muito tempo, se merecer, e isso vai desgastando. Então a gente teria que repensar mesmo, desde as leis até o sistema do judiciário. Eu acho que essa é uma questão de cultura política mesmo, dos nossos representantes, que tá faltando. Faltando republicanidade, tá ligado? Faltando um apreço pela coisa pública. Faltando um desejo de ser uma pessoa séria de verdade, né? É verdade. É isso que tá faltando. E eu aonde isso vai nos levar, cara? É isso que eu fico pensando. Daqui a pouco a gente tá virando a Coreia do Norte ou a China, mano. Eu não quero viver num país autoritário desses, velho. Eu acho difícil o Brasil chegar aí, né? Mas não Por que você acha difícil? Conta pra mim. Eu acho difícil. Eu acho que o Brasil já mostrou que é essa figura muito volátil. A gente vive numa roda gigante, né? Basta ver o que aconteceu na política, né? Um indivíduo que estava preso hoje é presidente da República. Pois é. E vice-versa. E o que era presidente vai ser preso. Isso. É quase como obrigatório no Brasil você ser ex-presidente preso. Então, isso desgasta a política em si, desgasta o judiciário, desgasta a todos. Eu concordo com você. Agora, chegar num momento de absoluto autoritarismo, hoje com essa... Primeiro, o tamanho do Brasil, é difícil... segunda coisa, a gente vê que mesmo havendo interferências na liberdade de expressão e tudo mais, a gente ainda tem pessoas questionadoras que têm voz, etc. Várias pessoas nessas... Né? Hoje a gente tem uma oposição muito forte, a gente tem até a própria Jovem Pan dando um palco para uma oposição muito forte. Tentando, né?
Mas tá lá, e quando era o Bolsonaro, a gente vê a Folha de São Paulo fazendo uma oposição muito forte, então a gente tem esses órgãos ainda de Um imprensa. dinamismo das estruturas de poder, você tá falando. Não tá centralizado em... Tipo, por mais que ministros do STF tenham protagonismo e tenham tido decisões questionáveis, eles têm Um limite, limites um no limite. poder dele, basta- mas são invisíveis, né? Para o povo comum. Olha que interessante. Enxergar. Nós temos no estado de São Paulo Tarcísio governando e o presidente da República de esquerda. De direita aqui e a esquerda no governo federal. Então eu ainda vejo um mínimo de equilíbrio. É que esse é um teatro também, né, cara? Mas eu não sei se a gente não precisa entrar nesses assuntos que são delicados, digamos assim. Mas na minha opinião, é um teatro. Só deixar isso claro pra galera. Tá. Eu acho que direita e esquerda, no final, servem ao mesmo dono, entendeu? E esse dono não tá com bons objetivos pra nossa colônia, cara. Ele não tá querendo coisas boas pra gente. E eu fico preocupado e temeroso, né? Eu, como advogado, eu vivo tomando não. Porque eu sou um grande pedidor. Entendi. Eu peço sempre prejuízo a alguma coisa. Faz sentido. A gente vive pedindo. Sim. E a maioria das questões sempre são negadas. A gente vai tentando, etc. Então a gente vai lidando com essa frustração, mas olhando como cidadão, talvez hoje a situação do Brasil por completo me entristeça no sentido do cultural, que a gente podia ser uma mega potência e não somos. Cara, é um sonho, né? A gente tem um sonho aqui, né? Deveria ter, pelo menos. Isso. Se você olhar, por exemplo, a gente tem questões naturais que nos trariam de tudo, exportação tem petróleo, de grão. tem ferro, tem ouro, tem comida, tem energia infinita. E aí eu acho que é culpa compartilhada. Eu também não imputo toda a culpa às instituições, aos órgãos. Eu acho que a gente tem uma questão no cidadão também. Claro. O famoso jeitinho brasileiro não faz bem pra ninguém. Mas eu não acho que a gente muda na nossa geração. Que é Eu triste. sou descrente. Não é à toa que muita gente pensa em largar o Brasil, né? Pois às vezes as pessoas pensam até em fugir, porque não tem escolha, né? Então, é triste, cara. Eu queria ver essa nação brilhando, tá ligado? A gente tem tanto potencial. E outra, não pode ignorar que tá rolando uma puta guerra mundial, né? Você sabe, você tá no cybercrime, que é, geopoliticamente falando, uma das áreas mais ativas, se não hoje em dia a mais ativa, tá ligado? Verdade. Então você sente na sua pele que tá acontecendo toda hora uma briga gigantesca entre essas grandes potências. E ela tem se acirrado cada vez mais. Sabe de onde vem os maiores ataques cibernéticos contra as empresas brasileiras? Rússia? Exatamente. Os russos são conhecidos por ser... Mas bons olha que nisso. interessante. A gente está sofrendo um ataque mundial, ataque internacional. Agora? Da Rússia. Entendi. Desses grupos russos. Sim, rotineiramente. Isso. Sim. Então, e isso pode desencadear um desacordo mundial, isso pode desencadear uma guerra. Porque enquanto eles afetam o empresário, isso ainda é passado, deixar de lado. O empresário está lidando com isso, investindo em cibersegurança e tentando não... Mas e se amanhã esse grupo russo consegue, por exemplo, invadir um grande banco do Brasil? Entende? Pois e criptografar, né? E causar um baita prejuízo. A gente teve uma época, agora, no meio da pandemia, que o Twitter do Bolsonaro foi invadido, o Twitter da Uber, um monte de empresa. Foram grupos, acho que não sei se foi Anonymous ou um grupo... Canon. Canon, tem um grupo aí chamado Canon. Canon. Eu não lembro de quem assumiu a responsabilidade. Mas você pensa, eles estão atacando uma figura que à época era o presidente da República de uma cibersegurança. E olha que interessante, a minha área. O Brasil está como está graças a um hacker. Se tem uma coisa que mudou todo esse jogo político, foi aquele hacker que invadiu o Telegram do Moro com o Dallagnol, porque nós só tivemos as anulações importantes que deixaram o Lula se tornar elegível novamente, graças a essa invasão, ao reconhecimento dessas provas que foram vazadas na Intercept, né, pelo o Glenn Green, acho que foi o Glenn que vazou, né? sim. E mudaram a história do Brasil, porque se aquelas conversas tivessem sido privadas, e foram, porque estavam numa plataforma criptografada ponta a ponta, e porque o Moro não tinha autenticação em 2 fatores, porque você sabe como se deu a invasão? Eles acessaram o telefone do Moro. Isso, eles fizeram via VoIP, na verdade foi assim, eles pegaram o número do Moro, colocaram lá no Telegram, para acessar como se estivesse num celular normal, novo. Aí ele fala assim, como você quer receber o código de validação? Por mensagem de texto ou pelo telefone? Eles clicaram pelo telefone.
bombardearam o telefone do Moro de ligação telefônica e o Telegram ligou para ele e caiu na caixa postal. Gravou a senha do Telegram na caixa postal do Moro. Legal, até então eles já tinham conseguido gravar aquele código que eles precisavam na caixa postal. Aí eles simularam o número dele via VoIP, conseguiram ligar na operadora, ia ter acesso à caixa postal e ter acesso ao número do Telegram, e assim eles invadiram. E se ele tivesse autenticação em 2 fatores, nessa hora ia pedir a segunda senha. Entendi. Ele não tinha Ele colocado. era muito sofisticado, então. Não, só que, mudou a história do Brasil por causa de uma falta de uma autenticação de 2 fatores. Pois é, e aí se a gente quiser extrapolar isso, imagina quem contratou esse hacker. Esse hacker, ele foi preso, olha que interessante, inclusive ele foi no Palácio do Planalto, pouquinho antes das eleições. O Bolsonaro estava querendo especialistas para fazer a apuração das urnas e tal. Ele chamou esse hacker, ele foi, tem lá a visita dele oficial. Tipo, ele saiu da cadeia para ir? Porque Não, ele foi preso e saiu? Eu acho que ele já estava em liberdade. Entendi. E acho que ele ficou um tempo, ele ficou preso um tempo, foi solto, e aí durante esse período de liberdade ele foi, porque me parece que teve uma notícia semana passada que ele foi preso de novo, por isso que eu tô na dúvida. Mas ele estava solto. E ele foi até o Palácio do Planalto para debater sobre a segurança das urnas. Bom, o cara realmente sabe sobre isso. Ah, bom, ele é hacker, né? Ele conseguiu invadir, ele tem uma expertise aí, até um mérito. Pois é, mas eu fico entrando nas teorias da conspiração. Imagina, você falou da Rússia, que tava... Então, imagina se foi isso um complô de um governo, de um agente externo, pra mudar, desestabilizar as nossas eleições, entendeu? Mas eram tantas variáveis. Como sabiam que essa prova ia vazar? Como sabiam que o judiciário ia reconhecer? Como sabiam que isso ia gerar... Eles tentam. A verdade é que existe operações de inteligência no Brasil, né? O Biden tava se gabando de que eles ajudaram a garantir a nossa democracia. Então, como eles ajudaram, né? Essa é a pergunta que abre, né? Bom perguntar. E a CIA é conhecida por fazer operações de inteligência no mundo todo. Claro. E eles são altamente perspicazes e sem nenhum filtro de moralidade, entendeu? Inclusive, o maior escândalo de invasão de privacidade e monitoramento de usuários foi nos Estados Unidos, depois do World Trade Center, né? Dos atentados. Com Edward Snowden, não? Você tá falando? Isso. Sim, que também foi o Glenn que vazou, né? Eles instituíram um programa lá, chamava Contra o Terror, programa Contra o Terror. Patriot Act, né? Exato. E aí eles monitoraram todo mundo. Todo mundo que falava umas palavras-chave lá, ou não. E não só nos Estados Unidos. Eles estavam monitorando a Dilma também. E sabe o que é interessante, Monark? A gente tá falando bastante de governo, mas este monitoramento, ele vem pra dentro de casa. E aí... Você pode até achar que pode ter alguém por trás das empresas, mas as empresas são grandes responsáveis. E aí a gente até fala. Porque hoje tem muito interesse sobre dados, né? Coleta de dados, tem LGPD. É o novo petróleo, né? Exato. E aí, olha que interessante. Eu falo que a gente está trocando a nossa privacidade por experiência. Por quê? Você falou da Alexa, né? Você compra um assistente pessoal e, puxa, só para você pedir para acender e apagar a luz, você aceita que ela ouça tudo na sua casa. Quanto custa a sua privacidade, né? Quanto vale? Nada? Nada, você pôr lá aparentemente, para as pessoas. E isso piora com a internet das coisas, né? Então, a TV tem já uma câmera integrada, daqui a pouco geladeira, micro-ondas, tudo com internet, coletando dados. Sim, é que eu acho que é porque se você não sacrificar a sua privacidade, você não vive no mundo moderno. Impossível, porque, você tem um celular, acabou. Acabou a sua privacidade. Aqui. Perfeito. E aí vai viver sem celular? Mas por que a gente não pode Nokia cobrar dessas empresas para diminuírem a coleta por pressão social, por órgãos como o Procon, a NPD, Ministério Público? Isso aconteceu. Quando a Meta falou assim, a gente vai usar um novo termo de uso do WhatsApp que permite você ter troca de dados entre essas empresas, Instagram, Facebook, etc., teve uma revolução, não sei se você vai lembrar, no comecinho do ano passado. O pessoal migrou, o Telegram ganhou milhões de novos usuários em 2 semanas por causa dessa mobilização. Sim. Então, se a gente fizer boicote, cobrar, falar, não, eu quero usar você, Alexa ou qualquer outro assistente, etc., mas eu não quero que você colete tudo, eu quero saber o que você coleta e tal. Eu acho que essa mobilização chegou a um ponto de termos até uma lei, que é a LGPD, que traz exatamente essa obrigação de transparência, e que graças a Cambridge Analytica, né, nos Estados Unidos também tem essa pressão, na Europa tem a GDPR, eu acho que a gente chegou num momento em que talvez a gente consiga brigar pelo direito de usar
sem ter que abrir mão da nossa alma digital, né? Que é apresentar tudo. Sim, seria bom se a gente pudesse falar assim, quero excluir toda a informação que você tem referente a mim. A lei diz que você tem esse direito, a empresa tem a obrigação de apagar se você pedir, desde que os dados não comprometam algum tipo de débito que você tenha com essa empresa, débitos financeiros. Se for isso, você tem olha que interessante, algumas previsões que essa lei trouxe. Você assistiu o Dilema das Redes? Não, mas eu tô ligado, é um documentário na Netflix. É isso mesmo. E aí tem uma história de um francês que ele queria saber tudo que o Tinder tinha coletado dele. E ele fica brigando, a empresa não fornece até que ele processa e consegue na justiça e eles mandam um calhamaço, assim, parece uma... tipo, impresso? Eles imprimiram? Imprimiram, entregaram. ou ele recebeu e imprimiu, mas não sei se ele recebeu e imprimiu, mas é grande. E aí mostra, né, troca de mensagem, porque não são criptografados dentro do Tinder e tudo mais, e ele achou absurda a quantidade de informações só no aplicativo de paquera. A lei aqui no Brasil, a LGPD, desde quando está em vigor, ela obriga que as empresas forneçam tudo que você tem de tratamento relacionado a você. Então, se você ligar amanhã na empresa e falar, eu quero essas informações, elas são obrigadas a dar. Mas eles podem continuar com elas ou eles têm que dar e deletar? Se você pedir a remoção... Eles são obrigados a remover. Isso. Entendi. Isso, eles são obrigados legal, isso é interessante. A qualquer momento você pode pedir a exclusão, é muito legal. A LGPD é uma baita lei, porque a gente que gosta de internet e tal, a gente percebe isso. Às vezes até nem liga. Eu acho que no começo, quando eu era... apaixonado na internet igual você, assim, no comecinho, gamer e tal, eu abriria a mão de todos os meus dados para poder usar aquilo. Era muito legal experienciar aquilo tudo. Você deve se pensar, o que eles vão fazer com isso? Isso. Que eu ligo se eles sabem que eu compro macarrão às 8 horas da noite? Tá, Só que a gente vai ficando mais velho, a gente vai percebendo que essa invasão de privacidade, ou ela é injusta ou ela é perigosa. Perigosa para manipulação de opinião. Da sua mente, né? Inclusive, isso, você pega fake news, se eu te bombardear todo dia com fake news, eu consigo te manipular. Sim. Não, isso já acontece. O YouTube hoje é uma máquina de manipulação mental. O Cambridge Analytica foi exatamente manipulação de opinião, né? Pois é. Eles decidem quais influenciadores têm mais acesso ou não, eles controlam se você tá no Shadowban ou não. Então, eles controlam a percepção da sociedade de quais assuntos para ele é relevante. É relevante, porque ele acha que o algoritmo tá entregando para ele justamente o que ele quer. Mas isso é mentira. Ele tá entregando justamente o que a empresa quer que o algoritmo entregue. Exato. Eu concordo com você. Isso é uma forma de você manipular uma eleição. Isso, é verdade. Ou manipular toda uma geração para acreditar numa mentira. Porque imagina assim, tem 2 candidatos. Aí eu pego um candidato, abaixo o alcance dele, diminuo o alcance dele e aumento desse aqui. Isso é uma forma simplista de alterar... a percepção da sociedade, da quem popularidade. Tá indo bem, exatamente. Exato. Só que aí você faz pior. Aí você pega o YouTube, vai para notícias da imprensa e começa a colocar todas as notícias que são negativas em Shadowban ou um alcance muito pequeno, nunca põe na home, nunca tá nos trends, nunca tá em alta e tal. E coloca só notícia ruim em alta. Você manipula. Você fala, pô, esse cara tá envolvido com todos os esquemas possíveis. Fizeram isso comigo. Quando você abre pra ver mudou agora. Parece que eles estão mais de bem comigo. Não sei o que tá acontecendo. Mas antes você abria Monark, a primeira coisa, Monark, nazista, não sei o quê, nazista. Google ou YouTube? No Google. No Google. No YouTube também. No YouTube até hoje. Você procura Monark, ele sempre vai te dar no top do search os vídeos piores que pintam eu de uma forma negativa, entendeu? E sabe o que é pior, Monark? A gente tinha, nascendo no Brasil, dentro do jurídico, né, do judiciário, uma história do direito ao esquecimento. O que, a meu ver, é muito justo. Porque não existe prisão, não existe pena perpétua no Brasil. De nada. Por que a gente é obrigado a sofrer sanções perpétuas na internet? É bom a memória. Eu concordo. Só que tem memórias injustas ou manipuladas que vão ficar para sempre e nem se você entrar com uma ação daqui a 20 anos pedindo para tirar isso, você não consegue. Por quê? A verdade é que já era, mano. Porque isso foi julgado, mas só isso foi julgado a ponto de virar uma decisão final do Supremo. Então não tem direito de esquecimento pela internet. Não dá para você processar e tentar tirar. Nem depois de 15, 20 anos. Isso é injusto. É que é impossível. Não existe a possibilidade do esquecimento. Não é nem questão de direito ou não. Não dá pra você ser esquecido, tá ligado? É verdade. Você não controla a memória das pessoas, sacou? Mas se você tivesse pelo menos uma forma... Mas pelo menos a geração que vai consumir daqui a 20 anos, se você tivesse menos conteúdo nesse sentido, e mais conteúdo que você vai produzir ao longo de 20 anos são positivos, ficaria pelo menos equilibrado. Só que aí isso foi o que você falou. Aí a plataforma vai decidir o que vai dar relevância. Normalmente, o que dá relevância? É denúncia, é polêmica, é fofoca, é isso que dá like. Sim, só tragédia. O povo só gosta tragédia, de tragédia. É isso. O povo gosta e as plataformas vão chancelar por causa dos algoritmos ou porque eles querem. Sim. E isso é um problemaço.
Eu às vezes falo de Shadowban, tem gente que até hoje não acredita. Aí você teoria da conspiração, isso aí. E aí você começa a mostrar que existe na prática Shadowban. Sim. E aí isso desaparece das buscas e você não encontra. Então, isso para eu sou um dos maiores críticos das Big Techs, né? Da forma com que eles atendem o consumidor, o usuário, né? Sim. Da forma com que eles recebem as denúncias. Eu sou muito crítico. Eu acho que eles são mimadas. Eles são agências de guerra contra o povo brasileiro, velho. essa definição eu nunca ouvi. Mas eu acho que pra mim é a definição mais realística. O YouTube é uma agência de guerra? Guerra híbrida, pô. Controlar a mente do povo. Controla mesmo. Manipula muito. Mas cara, nesse mundo nada é bonzinho. É tudo perverso, cara. Os caras têm poder, você acha que eles vão ter... assim, não, eu tenho poder... Eu tenho dado de toda a humanidade nas minhas mãos. Só vou lidar com esse dado de maneira justa, honesta e que vá só com o interesse da... Não, eles estão cagando pra isso. Eu tenho dado de todo mundo. Como eu posso explorar essa porra? Ao máximo pra me garantir uma vantagem competitiva. E crescer mais ainda. Essa é a lógica. E ganhar dinheiro infinito. E nisso, você acha que moralidade passa, né? É um filtro dessa lógica? Não é. É duro. Então, você se preocupa com as Big Techs e eu acho que você tem total razão em se preocupar, porque elas não são nossos aliados. O ponto, eu tenho muito processo contra essas empresas, porque, por exemplo, vem um cliente e fala, doutor, eu fui desmonetizado sem razão nenhuma. Meu canal é de game, eu fui desmonetizado sem injustamente. Você pega o próprio Twitch, tava uma vez banindo porque punha CPF. Você fala mongol na Twitch, você já era banido, você perdia o canal. Porque você falou a palavra mongol. E não é uma advertência, é banimento direto, o critério é muito absurdo, né? E o que me incomoda nesses termos de uso é a subjetividade, que abre margem para qualquer desculpa. Então, por exemplo, você foi banido por quê? Porque você feriu o termo de uso. Mas aonde? Qual vídeo? O que fala? Eles não justificam, o problema é seu e você que vai procurar seu direito. Graças a Deus, ainda tem figuras sábias no judiciário que entendem que isso é absurdo e revertem. A gente já tem decisões, tem jurisprudência, nós tivemos tal, mandando reativar canal, voltar a monetização, muito legal. É maravilhoso. Sempre quando acontece algo assim, eu tentei, mas aí o juiz me chamou de nazista. O seu problema é um pouco mais embaixo, moleque. Um pouco mais em cima o meu problema. Mais em cima, isso. Seus advogados são guerreiros, não são advogados, são figuras aladas. Agradecer aos advogados que topam me defender. Mas é um bom cliente, você é um bom cliente pra eles, porque o que você tem de problema é brincadeira, hein, moleque? Sim, é verdade. Pois é. Por isso que eu preciso de patrocinador, que eu não consigo também, porque tô manchado, né, Você tá sem patrocínio? Praça. Não tem, é só o Rumble que me garante que eu exista, tá ligado? Porque não tem como arranjar patrocínio, tá ligado? As grandes empresas, eles devem ter um quadrinho com a minha foto pessoas banidas, tá ligado? Não passe perto desse cara. Então, a minha reputação dentro desse mercado é negativa, porque tem o histórico do Flow. Você vai querer correr o risco que algo daquela magnitude aconteça novamente com a sua marca envolvida. Ninguém quer correr esse risco. Portanto, meu nome é lista negra, sacou? Entendi. Sabe um tema que eu queria falar de um absurdo que aconteceu com você? Mano. Você não pode criar canais no YouTube com a sua cara mais. Tá proibido você criar canal. Na prática, não, porque tem fãs que criam canais meus. Não, seu próprio. Não posso. Por quê? Porque... Bom, primeiro o YouTube decidiu que não queria. Então, isso que eu quero falar. Tá, manda. Cara, isso é o maior absurdo do mundo. Porque, assim, se a plataforma de fato entendeu que uma fala sua feriu o termo de uso ali, pontualmente, eles têm direito de banir o vídeo, excluir aquele vídeo que eles têm direito de me banir do AdSense pra sempre? Isso é subjetivo, eu entendo que... porque foi isso que eles fizeram, na real. Eu ainda mantive o canal depois do negócio do... Nenhum canal meu foi deletado. O que aconteceu comigo foi uma desmonetização. Eterna. Quem proibiu eu de criar novos canais e existir mesmo foi o STF. Ah, tá. Né? Mas o YouTube não fez isso. O que ele me proibiu é de monetizar, né? Na plataforma. Eu acho também injusto, porque, por exemplo, se você criar um canal de game que você não fale nada polêmico, você vai ficar tranquilo, Sim. De boa. Você vai jogar, o pessoal vai interagir, se esse canal, com esses vídeos, entendeu? Essa tem que ser a análise do YouTube. Você criou um novo canal, você tá postando vídeo, você cumpriu as exigências daquele canal, é monarca, pouco importa. Se você preencher aqueles requisitos, você tem que ser monetizado. Sim, sim. É assim que eu vejo. Então eu acho um absurdo esse banimento eterno, desmonetização eterna, porque isso de fato é uma perseguição. Isso pode ser censura, isso é injusto, porque ele não sabe o que você vai falar.
Ele não pode prever que você vai descumprir termo de uso no próximo canal. E ainda mais como eu, de fato, não descobri termo de uso, né? Essa é a questão. O que eu falei? Minha opinião é proibido no termo de uso dar sua opinião sobre assuntos? Vem a subjetividade do termo de uso ali, eles entenderam que você teve uma violação grave. A questão deles que eles usaram é que eu causei uma comoção, entendeu? Entendi. Negativa dentro da plataforma. Então, aparentemente, isso é proibido no termos de uso, né? Mas a verdade é que das Big Techs, eu acho que não tem nada o que fazer, tá ligado? Se elas quiserem ser autoritários, master, e ficar fazendo um ultra filtro nos seus criadores, tá ligado? O mercado vai solucionar isso, porque serão abertas novas plataformas com filtros diferentes. E vai resolver. E vai ter uma competição natural ali. Mas é difícil competir com o YouTube, hein? É difícil, mas tem gente conseguindo, viu? É? TikTok destruiu o YouTube. Ah, tá. Em vídeo curto, pô. É. E eles eram novatos, recém-chegados. Com uma estratégia muito simples, né? E deixava entregar. Eles entregam. Justamente porque eles não têm esse filtro diabólico que o YouTube tem que colocar, tá ligado? Então ele permite que o algoritmo dele seja muito melhor, porque não tem esses filtros artificiais do politicamente correto. Então você consegue criar um algoritmo melhor. Por isso que o TikTok tá ganhando, tá ligado? E o Rumble também. Aqui no Brasil ainda estamos caminhando, mas lá nos Estados Unidos já tem 100 milhões de usuários por mês. Então, eles já são uma grande empresa de mídia lá, entendeu? Tem mercado para tudo. Não pode ser, volta no começo do nosso papo, não pode ser monopolizado, porque se for, quem vai definir o que é certo e errado, o que é verdade e é mentira, o que pode estar na grande mídia, porque o YouTube é o segundo site mais acessado do mundo. Pode crer. Esta é a grande mídia. Sim. Se eles definem o que lá está, eles estão definindo o que é certo. Qual é o discurso público permitido, né? Por isso que tem que ter algumas ferramentas que limitam. Ou, melhor, vem o mercado, traz uma paralela, né, uma concorrente, não seria paralela, que dê liberdade, que, lógico, tenha critérios contra o crime, o cybercrime, principalmente. Ninguém quer pedofilia em nenhuma plataforma. Isso. Mas aí eu já não pode extrapolar igual o Twitter. Pra mim, o Twitter é liberal demais. Você acha? O que você tem liberal no Twitter? Você acha pornografia no Twitter? Daí foda-se. Não, tem menor lá. Só fazer um Twitter Kids. Bom, mas tem que fazer alguma coisa. Eu concordo. E outra coisa, canal de denúncia não funciona. A partir do momento que você tem uma... Veja, né? Pensou assim, a partir do momento que você tem mais liberdade de post, você tem que ter monitoramento daquilo que de fato é criminoso pra tirar. Entendeu? Esse aqui é o problema. É impossível fazer isso manualmente, né? Com olhos humanos, né? Mas... Aí você vai ter que pôr um algoritmo. E algoritmos erram. Mas aí você põe revisão, você põe canal pra recurso. Uma coisa que os caras não aprenderam ainda, pô... Ok, vamos lá. Você criou automação pra remover conteúdo ilícito. Removeram sem querer, o seu tá muito injusto. Hoje é difícil essa comunicação de um ser humano parar pra ver pelo menos o recurso. Porque se ele não para pra ver tudo, que vai ter um monte de gente fazendo perfil falso, não vai ficar recorrendo, pelo menos os caras que estão recorrendo, de fato, eles têm uma razão. Sim. Eu acho que ele tem um review manual de quem recorre no negócio. Mas não funciona. Não funciona. Pra mim, nada nunca funciona pro YouTube, né? Qual decisão é a pior que eu posso tomar pro Monark? Mas antes do seu cancelamento, você sofria isso? Eles sempre me odiavam, entendeu? Porque eu sempre critiquei o YouTube. Porque eu sempre trabalhei na internet. Antes eu trabalhei num escritório de advocacia, inclusive, que meu pai era sócio de um cara lá e tal. Mas esse foi o meu único emprego, tá ligado? E era na área de TI, eu era o garoto que ficava fazendo... A rede. Na verdade, eu ficava formatando, né? Isso eu nem era capacitado o suficiente pra fazer rede, tá ligado? Entendi. Mas meu primeiro emprego mesmo foi na internet. Então, eu conheci a internet raiz. Eu lembro de como era livre a internet. E eu fui observando todas as movimentações para controlar o discurso na internet, no YouTube, entendeu? Eu vi o YouTube se tornando esse tirano autoritário que ele é hoje, tá ligado? Cara, antes no YouTube você tinha vídeo de terrorista. Então, mas isso é ruim. Concorda? Cara, eu, sinceramente... Não, é ruim, é criminoso, não tem que estar. O que é Tudo crime não tem. Mas tem um monte de vídeo de crime aí. Não tem que estar. Eu não concordo. Então, por quê? Porque se tem uma dashcam que capturou um crime, por que a sociedade não pode ver isso? Não, uma coisa é você expor um fato criminoso, outra coisa é o vídeo ser criminoso. Por que o vídeo... Um terrorista falando o quê? Mas não é o vídeo que é criminoso. O criminoso é o terrorista matando alguém. Não, esse é o crime. Se ele está usando o vídeo como ferramenta para induzir mais crime ou mais terrorismo, o vídeo é criminoso. Tudo bem. Eu até entendo esse argumento, tá ligado? Mas eu acho que poderia ser um argumento de diminuir o alcance desses vídeos, entendeu? Porque
Porque eu acho que se existe um vídeo, seja de terrorismo, ou de um acidente nefasto, ou de um crime real que aconteceu, não tem por que o Estado ou as plataformas impedirem que as pessoas saibam que isso Eu aconteceu e concordo com verem você. isso acontecendo. Não, tudo tá ligado? bem. Cenas brutais. Sim. Eu sou a favor de pôr um filtro, avisar que é crítico, mas deixar ver. Isso é liberdade até de divulgar. Sim. Agora, se o vídeo é ferramenta, aí eu tenho preocupação, entendeu? Sim, mas aí corta o alcance, porque o objetivo da ferramenta é que todo mundo veja, tá ligado? Se só vê quem que souber o link, como se fosse um vídeo... Não vídeo, listado. Um não listado, mas que tá listado. Se você procurar exatamente, você vai achar, Entendi. tá ligado? Mas aí isso não é ruim, porque aí não pode ter uns adolescentes que podem procurar exatamente... Porque, vamos supor... É que às vezes adolescentes ainda podem procurar, porque esses vídeos ainda existem, tá ligado? Ah, então, mas a minha opinião é um pouco mais rigorosa. Eu acho que esse conteúdo não deveria existir na internet, entendeu? Mas aí a gente entrou naquela coisa de que é possível que a lei alcance o objetivo? Não, porque a internet é mundial. Então pra que dar um objetivo impossível bom. pra justiça, entendeu? Não dê, mas pelo menos... Então puna aquele que comete crime. Deixa pôr, mas... O cara é terrorista, vai punir, ele tem que invadir o país lá do cara, né? Ah, mas se ele é terrorista, é isso. Por isso mesmo, ele tem muitos crimes pra ele se responsabilizar. Tem que achar. Sim. Tem que achar. Não, legal, eu sou totalmente a favor de punir terrorista. Então, olha o perigo desse... Não, aqui, hoje em dia no Brasil você tem que andar... Andar tranquilo pra não pisar num caco de STF ali, né? Mas eu acho assim, por exemplo, volta aos crimes cibernéticos é muito interessante, porque você vai ter, de fato, um indivíduo cometendo crime fora do país contra brasileiros, e aí você vem esse problema, você começa a colocar dificuldades, barreiras muito grandes. Barreira de você encontrar esse autor fora do país. Barreira de se esse país em que ele está residindo tem a mesma lei do Brasil para poder punir lá, para extraditar, se for, às vezes, um brasileiro lá cometendo crime. Então, o crime cibernético é um problemão para resolver. Mas tem muita gente que comete do Brasil e é responsabilizado. Isso é 10, né? Porque precisa responsabilizar esses autores. O que você achou daquele caso que ficou famoso um garoto do Discord lá, que teve até uma entrevista com ele sendo preso que é cômica, né? Porque ele dá pra ver que é um adolescente de bosta que morava com a avó. Eu vi. E ficava falando merda na internet, achando que tava arrasando, sendo o hypester. E aí a casa caiu pra ele, né? Eu vi, assim, eu como advogado, eu quero que se aplique a lei. Pra mim, eles cometeram um crime. Qual foi o crime que seria... Bom, primeiro, eles são menores de idade. Então, por ser menor, não comete crime, comete ato infracional. Então, não é na mesma pena do No Código final ele vai sair fora. A ele verdade é essa. No ato infracional, aplica-se o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e ele pode chegar até ser internado na antiga FEBEM, que hoje é Fundação Casa. Vai ser, onde poderia ser enquadrado? Eu penso que é estupro, porque é estupro virtual, dá pra aplicar. Estupro virtual? Mas me explode como é que é possível estuprar alguém virtualmente. Vou te explicar. O estupro está no artigo 213 do Código Penal, aí fala que normalmente você procura o estupro numa situação física, né? A primeira vez que se enquadrou... o estupro é físico, né? Ele não é virtual. Pô. Mas se enquadraram, fizeram uma interpretação em 2014, um delegado, que aconteceu? Uma vítima, era uma menina, menor de idade e tal, ela trocava nudes com alguém na internet. Tá? Esse indivíduo, com esses nudes, obrigou ela a abrir uma live, não sei se foi em Discord, alguma ferramenta, Skype, alguma ferramenta de comunicação. Chantageando ela. Chantageando-a para que ela se masturbasse, etc., cometesse outro ato libidinoso para eu quero ele... que esse cara seja preso, realmente. Então, mas não sei se esse estupro virtual é uma boa frase, né? Para ele satisfazer a lascívia dele. Então, no enquadramento legal... até dá para chegar nessa conclusão. O delegado chegou, ele foi condenado no 213, no estupro. Então, estupro virtual, estupro pela internet, porque ele, mediante coação, né, obrigou ela, e seria grave, uma conduta grave, ela... Eu entendi a lógica. Essa é a lógica. Faz sentido até, né? E aí, então... É esquisito no primeiro momento. Nesse caso, a conduta é muito parecida, né? Eles mandavam a menina se humilhar, ficar nua, etc. Você tem um crime do próprio ECA. Ela também, a vítima era menor, então além de estupro virtual, dá para se aplicar o artigo 240 do ECA, que fala de aliciar, fotografar, gravar conteúdo pornográfico de menor. Isso é crime também. Entendi. Eles poderiam responder no 240 do ECA. Então, condutas criminais que eles respondem por ato infracional existe, para mim, razoáveis até a ponto de levar à internação, então vão lá para
pra Fundação Caso. Mas era esse moleque que fazia isso? Esse do Discord e esse grupo. São alguns autores. O Fantástico apresentou... Mas, tipo, o cara que eu quero punir é o cara que chantageou a O menina. autor, isso. O que eu sou a favor de analisar a conduta de cada um. Tem um monte de cara lá. Tem um... Mas é porque esses grupos de Discord, a molecada entra e às vezes nem sabe que tá lá. Isso, precisa ver quem é o responsável, concordo. Tem que individualizar a conduta. Aí, por exemplo, tem um que tinha um HD com muito conteúdo de menor... Entendi. De pornografia. Armazenamento de conteúdo de menor é crime. Sim. Esse indivíduo responde pelo armazenamento. O outro que obrigou ela a ficar nua e etc., esse responde pelo outro. Então, pegar individualização. Esse que você tá falando, que viralizou, que pra mim, eu vi essa entrevista, que ele, eu não tinha nada, ele responde super... Como se não fosse um problema na vida dele. Eu vi esse cara, como se tivesse... tirando Quando tivesse no anime, ele tá no anime. Pra mim, ele tem que ser... ver o que ele fez e ser punido no que diz a lei. Pois é, se ele só tinha o grupo, eu não acho que deveria ser preso, porque ele tinha um grupo. Tá ligado? Funciona assim, responsabilidade penal para quem é administrador de grupo, depende. Normalmente não há, normalmente a regra é não ter. Porque você não controla, o grupo nem é seu de verdade, é da plataforma, tá ligado? Agora, por exemplo, se mostrar que ele incentivava, que de alguma forma ele aplaudia, que ele incitava, etc., ele pode responder até por incitação ao crime, etc. Depende da conduta. Acho que vale o susto pra esse moleque dar uma acordada, né? Esse e os outros, que são 6 que foram presos. Não, o cara que fez aquilo com a menina lá, eu acho que é cadeia durante um bom tempão aí, viu? Que não vai ficar muito porque ele é menor, então ele pode ficar internado até 2 anos. Entendi. E aí você vai ter a conduta, mas isso tem um efeito pedagógico muito bom. Por quê? Porque esses moleques menores que estão nesse Discord se sentem totalmente... invulneráveis, porque são anônimos, né? Exato. Acho que são. Anônimos, o que eu ia falar. Eles se sentem anônimos, então eles põem uns nickname. É o que faz sabe o racista no CS? Sei. O racista no CS é isso. O cara tá atrás de uma... viu? Vixe. Nossa, em todos os jogos, não só no CS. Isso. É que eu vi na prática alguns desses e isso me dá uma angústia muito grande. O cara é um baita de um preconceituoso e porque ele está atrás de um avatar do nickname, ele se sente impune. Sim. Esses indivíduos têm que ser... O problema é como punir todos esses indivíduos, né? O banimento no jogo. Prisão. Como que você encontra um por um? Por isso que eles... tem que prender o cara porque ele chamou alguém de macaco, tá ligado? Por mais que é horrível e tal, não vale a pena. Você vai prender alguém porque ele... Se ele fizer isso hoje fisicamente, ele vai preso. Aí na internet deveria ser localizado para ser preso Tudo também. bem, assim, essa é a lei, como funciona, assim funciona. Mas eu tenho uma visão discordante de como a lei deveria funcionar. Entendi. Porque me inspiro na primeira emenda americana, blá, 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 blá. Tá. Então essa é a minha visão pessoal da coisa. Eu não tô falando mais nada do que isso. Então, e aí você pega... Esse caso é muito legal, porque mostra que eles são localizáveis, que a punição haverá e que é inadmissível esse tipo de conduta. A sua pergunta, minha resposta é essa, o que eles fizeram é inadmissível. Aqueles que fizeram naquela prova, naquele vídeo, você tratar uma menor, seja quem for do outro lado daquele jeito, isso é absurdo. O problema da lei de armazenamento de pedofilia é que ela pode ser usada para incriminar alguém facilmente, né? Como? Você manda um grupo pedofilia pra ele salvou no envio, e aí você liga pra polícia e faz uma denúncia anônima, sacou? Tá, é possível, ele teria que justificar, mas o crime é isso mesmo. Eu tive clientes, eu vou te dar um caso real no escritório. O indivíduo é médico, a esposa viajava, ele via pornografia na internet e ele usava o Emule pra baixar. Putz. Antigo, lembra? Essa da nossa época, casar, Emule. Sim. Antes do Torrent. Peer-to-peer, né? P2P. Aí ele usava o Emule. E o Emule dá pra baixar em bloco. Ele baixava a pornografia em bloco. E aí ele acessava lá os vídeos que ele queria e no bloco vinha alguma coisa de menor de idade, 17 anos e tal. Tava no nome, tipo, 17Y years old, sabe? Sim, aí ele nem clicava. A perícia deu que ele nunca abriu. Maravilha, se safou. Mas respondeu o processo e foi condenado por armazenamento. Então, aí esse é o perigo dessa lei de armazenamento, entendeu? Uma vez eu fiz uma crítica a isso, fiz de um jeito burro também, mas era isso que eu tava pensando, tá ligado? Que, tipo, todo mundo é contra a pedofilia. Pra mim, se o cara é pedófilo, mata e acabou, foda-se. Eu sei que não é assim na lei, mas se eu fosse Deus, talvez é isso que eu desistiria. Essa seria a sua conduta. Sim, mas a questão é, toda lei tem aplicações não intencionais, né? E a gente vive no mundo do cybercrime, do hack, que vai além, por exemplo, empresas criptografadas que chantagiam. Aí eu penso, você é um cara de grande perfil, tá ligado? Uhum. E aí tem alguém que quer fazer uma chantagem para ganhar uma grana de você.
Eu não tô dando ideia pra ninguém aí, viu? Mas é uma brecha na lei. Por isso que eu acho que é preocupante como a lei tá escrita. Mas sabe qual é de quem é a culpa? A culpa talvez não seja do texto legal. O texto legal é uma regra geral, né? Meio padrão. Talvez a culpa seja da aplicação. Porque se você pegar um inquérito e ver lá que o rapaz recebeu esse vídeo e veio uma denúncia anônima, então tem muita coisa estranha nesse caso. Esse juiz não deveria condenar esse cara, entendeu? Sim. Talvez seja a aplicação da lei, porque o problema de legislar no país é que você tem que procurar um texto que seja uma regra geral para adaptar, para caber para todo mundo aquela conduta. É muito difícil você criar uma lei, realmente dá trabalho. Eu já fui bastante audiência pública para alteração de lei e tal. Criar boas leis é uma mágica. É difícil. É igual criar um bom software de programação. Você tem que saber as regras para casar direitinho, senão você vai ter vários bugs merda, tá porque ligado? você tem... E esse é o problema, porque quando você cria um aplicativo, ele dá o problema, né, o bug, e você vai alterando durante o percurso. A lei, ela passa por um momento de debate, né, dentro do Congresso, votação e tudo mais, mas depois que ela tá em vigor... Já aceita? Você precisa de uma nova lei para mudar. E aí, você não imagina todas as possibilidades quando você escreve o texto. E são infinitas, milhares de... Vou te dar um exemplo, tá? Na minha área, a primeira lei famosa de crimes cibernéticos foi a Lei Carolina Dickmann, que era invasão de dispositivo informático. Essa lei tá lá no artigo 154A do Código Penal até hoje, desde 2012, só que ela foi mudada recentemente para melhor. Quando ela entrou em vigor, ela entrou em vigor falando assim, invadir dispositivo eletrônico conectado ou não à rede mundial de computadores, mediante violação de mecanismos de segurança. Tinha isso lá na lei. Entendi. Quando você tinha um problema, né, um hacker tinha um problema, invadiu lá um computador, etc., o advogado dele tentava comprovar a todo custo que não houve violação de mecanismo de segurança. Falava, o antivírus estava desatualizado, não tinha senha de bloqueio, etc. Entendi. E às vezes você matava o caso por causa desse ponto. Dessa tipificação do que seria o crime de verdade. Exatamente. Que é meio raso. Isso. E aí eu te pergunto, vamos pra prática. Eu tô numa biblioteca, eu tô no meu notebook, mexendo no computador lá. Eu vou ao toalete, alguém vem, senta no meu computador, eu deixei desbloqueado a tela. Senta nesse computador, mexe, tira dados e tal. Ele invadiu meu computador? Na prática, sim. Isso, na prática, sim. Só porque ele não descobriu minha senha, o cara foi de fato para subtrair dados, teve má intenção. Esse cara invadiu. Então, depois de anos, acho que 10 anos para a lei mudar, em 2022, 9 anos. Esse é o problema da lei. 9 anos que a gente tirou, agora não tem mais, mediante violação de mecanismo de segurança. No artigo 154 você não vai achar. Então, esse é o problema. Você cria a regra geral e aí você vai ver as variações durante a prática. É o efeito borboleta da coisa, né? É muito difícil. E aqui no Brasil a gente tem uma tendência de gostar de passar lei, né? E sabe como é no Brasil? Você vai saber na prática, você percebe isso, as pessoas veem também. A gente legisla o que está em alta. A gente legisla a polêmica. Então, por exemplo, tá lá tudo acontecendo, tem poucos debates. Tem lá, o Congresso está trabalhando, estão fazendo alguma coisa, a gente espera. Espero, né? Mas estão trabalhando. Aí vem um grande caso, o indivíduo fez uma bobagem, não, igual o cara ejaculou na moça no ônibus na Paulista. Ah, tá. Aí foram ver, ele foi solto no mesmo dia. Por quê? Porque não dá para considerar estupro e tinha só uma contravenção penal porcaria que não deixaria ele preso. Aí nem tudo é estupro, né? O cara não é estupro. Não foi estupro mesmo. Não tinha como enquadrar no estupro sim. e ejacular na moça. Aí foram ver, puxa, então a gente precisa enquadrar essa conduta. A gente criminalizou. Hoje é importunação sexual. Entendi. Tá desde 2018 na lei lá. Então a gente pega grandes casos que se tornam... Mataram o cachorro no Carrefour lá. Falam vamos criar uma lei. Hoje é crime, né? Pena mais grave, inclusive, se você maltrata animal doméstico, cachorro e tal. Então você vai pegando causas polêmicas... Aí você põe essa lei na China, fudeu, né? Que eles comem cachorro. Então. Que viraliza e aí as pessoas legislam. Qual o problema disso? Às vezes a gente acerta. A lei de importunação sexual é uma lei boa, tudo. Mas às vezes você erra. Você pega uma grande causa, legisla, depois você vai ver, putz, isso aqui devia ter sido mais debatido, Sim, tá? sim. Isso passou e, na verdade, é inconstitucional, aí não tem aplicação nenhuma. Uhum. Então, a gente acaba, às vezes, legislando às pressas e isso pode ser um grande erro. Parece meio uma baguncinha nosso sistema jurídico, né? Tinha muita coisa que tinha que mudar lá, né, cara? É um absurdo as estatísticas que a gente tem, tipo... 99% dos homicídios não são solucionados, tá ligado? É isso mesmo, 10% dos inquéritos policiais de homicídio são concluídos. Pois é, e aí quando é concluído, o cara pega uma pena minúscula Pode pegar. E sai muito rápido por bom comportamento. Parece que não existe realmente lei no Brasil. A gente chegou nesse momento onde
a lei não protege as coisas que eram pra proteger. Ela pune brandamente assassinos e estupradores e pune com um rigor até inconstitucional as pessoas que dão opinião. Então, Às vezes tem uma desproporcionalidade. Né? Fica difícil de entender. Qual é a lógica desse sistema? Posso te contar uma anomalia que meu pai me contava quando eu estava na escola e Manda. estava na lei? No Brasil já esteve na lei, porque assim, nós tínhamos lá você cometer lesão corporal, homicídio culposo dirigindo o veículo. Culposo é quando você não tem intenção. Entendi. Então, homicídio culposo sobre veículo automotor. Então, você tá andando na rua, passou alguém, se atropelou sem querer, era uma pena. Aí veio o Código Transbrasileiro, trouxe uma parte penal, então ele foi feito à parte. E aí criaram uma incongruência. E a pena do homicídio doloso era menor. Doloso é quando tem intenção. Tá. Então, quando era menor do que o homicídio culposo. Significa que no Brasil, durante um tempo, se você atropelasse alguém e matasse essa pessoa, você teria uma pena menor se você falasse, eu quis atropelar e matar essa pessoa, do que você falar, foi sem querer. Caralho, isso esteve na lei. Caralho! Juro por durante Deus. muito tempo? Durante alguns anos, isso ficou no Brasil. Então, era melhor. O homicídio doloso sobre veículo automotor, a pena era menor do que homicídio culposo dirigindo o veículo automotor. Isso é maluquice. Aí uma pessoa que entende, sei lá, não precisa entender, eu não sou advogado, mas entende de lógica. De lógica. Se você olha pra isso e fala, cara, não tem lógica o nosso sistema. Mas foi uma lei apartada, não foi no Código Penal, era no Código Transbrasileiro, que entrou, ninguém se atentou quando estava debatendo, porque era gigante, falava de várias outras determinações, e passou. E depois que é outra foram ver na estratégia que os caras fazem pra empurrar a lei bosta. né? às vezes Enfim. passa. Mas olha que interessante, porque muita gente acha que, por exemplo, eu na figura do advogado defendo a lei. Eu não defendo a lei, eu defendo o respeito ao que está em vigor, porque senão você está vivendo fora do sistema, você vai sofrer as punições. Mas tem muita lei que a gente critica todo dia, lei ruim. Tem muitas decisões que a gente acha um absurdo, que a gente recorre do cliente, nossa, de quem for. Por que o OB não pega e faz junta todas as leis, pega um cara, uns 200 caras, porque eu acho que seria esse número de pessoas para ir olhar todas as leis, olha todas as leis, ou passa por um algoritmo e fala assim, Isso cadê gera as incongruências. exato, aí gera esse relatório, pega todas as leis e dá uma atualizada no sistema. Por que não tem esse movimento, tá ligado? Até não tem esse movimento como um todo, olhar todas as leis e tal, mas existem esses... Porque a OAB ela é composta por comissões, e cada comissão é temática. Então, tem comissão, por exemplo, tem comissão de direito digital. A gente só fala de direito digital. Falamos do PL das fake news, debatemos o PL das fake news, falamos sobre as novas leis nessa área, como melhorar e etc. E aí você leva sugestões. Mas... talvez o algoritmo ajude nessa forma de olhar. E também o legislador tem uma dificuldade. Eu vou trazer um caso prático para você. Com a internet, nós começamos a ver muito perseguição, stalking, né? Ah, Você assistiu o Yu, o grande perseguidor da Yu, é o cara o Joe lá da série Yu. Então ele é maluco, ele persegue as meninas, ele quer conhecer, ele stalkeia, ele levanta os dados das redes sociais. É muito legal a série para conhecer o que seria um grande stalker. Nos Estados Unidos, eles criminalizaram a perseguição, stalking e tal. Veio pro Brasil, a gente copiou. A gente fez também. Hoje é crime de perseguição. Aí, eu te pergunto, olha como isso subjetivo é interessante. Qual seria uma pena justa para um perseguidor? Então, o crime é o quê? Perseguir alguém a ponto que você tem um abalo psicológico, a pessoa está preocupada em sofrer um mal, etc. E isso seria o crime de perseguição. Esta pena da perseguição, ela tem que ser maior ou menor do que crime de lesão corporal? O que é pior? Você perseguir alguém ou bater em alguém? Bater alguém é pior. Bater em alguém é pior. Eu preferia ser perseguido do que apanhar. Você precisa ser perseguido do que apanhar. Legal. E esta pena tem que ser maior ou menor que homicídio? Menor, pô. Matar alguém é pior. Claro. Tá. Hoje no Brasil, a lesão corporal leve tem pena menor do que perseguição. Pois é, isso não faz sentido nenhum. Então é melhor você... Hoje, o cara que te dá um tapa na cara tem pena menor do que o cara que te persegue. Só que o legislador teve um problema quando ele foi legislar. Porque ele teve uma dúvida de que pena seria razoável. Porque, vou te dar a pena pra você entender. Tá. Pena de lesão corporal é 3 meses a 1 ano. De cadeia. De detenção, né? Não leva a cadeia 3 meses a 1 ano. Mas é 3 meses a 1 ano. Entendi. Lesão corporal leve. O crime de perseguição, salvo engano, eu tô falando tudo de cabeça, eu acho que é de 1 a 2 anos. Eu vou até pegar aqui e a gente tira a dúvida rapidinho. Então é de 1 a 2 anos. Se ele colocasse pena menor que isso, não teria efeito nenhum. Se a pena fosse menor que de 3 meses a 1 ano,
ninguém ia ter nada. E a perseguição é exatamente afastar o perseguidor, entendeu? Pode crer. Então teve que aumentar um pouco a pena pra ver se conseguia alguma medida protetiva. E Tá? se não fosse uma pena de prisão ou uma multa gigantesca, sei lá? Eu acho que às vezes no bolso dói mais. É, poderia ser uma forma, você pensar em uma conduta ilícita que geraria Mas não tem ninguém, cara. Ninguém não. Você conversa com um monte de advogados. Você é uma família tradicionalmente de advogados e tal. Ninguém, você não rola mais discussões assim, pô, tá uma merda isso aqui, hein? Vamos dar uma atualizada? Cadê o Brasil 2.0, tá ligado? Mas sabe como funciona a atualização? Esse upgrade de sistema operacional? É voto no Congresso. É legislador. Mas não dá pra montar um grupo político e vocês pressionarem, ter uma agenda, tipo, bolar um plano. Vocês são os caras que tem que bolar esse plano. Vocês Mas a saberiam OAB como atualizar, cobra, tá pressiona, o Ministério Público cobra, pressiona, o Tribunal de Justiça, NJ cobra, pressiona. Essas figuras cobram e pressionam, mas no final, pega o pele das fake news. Uhum. Você vai ver, tem muita gente debatendo, muita gente criticando, muita gente elogiando, muita gente falando sobre o tema. E mesmo assim passou a urgência, aí muita gente debateu, aí agora não vai ser aprovado por enquanto, tem que desmembrar. Graças a Deus. Então você vê que não é tão simples. Esse Restore, ele é muito complexo. Não então, tem vontade política, é isso que você tá falando. o né? ideal teria ser votar melhor, cobrar desses legisladores para melhorar pontos que sociedade critica muito. O problema é que a gente já criou um sistema tão maluco que ficar vivendo com ele parece tão loucura, mano. O seu problema, o que eu vejo na sua situação ou na sua indignação, é que a lei é uma regrinha geral muito subjetiva. E aí eu vou até fazer uma analogia que eu fiz antes da gente entrar no ar com você. A gente viu, em alguns momentos na história, quando as pessoas viam alguma decisão judicial que interessava o seu lado político, elas aplaudiam, mesmo sendo ela absurda. Sim. E aí, quando isso virou, elas estão indignadas e o outro lado está aplaudindo. Uhum. No final é o seguinte, enquanto a sociedade não enxergar que toda flexibilização, tudo que sai do padrão da lei é flexibilização, Toda interpretação... magia jurídica que os caras estão fazendo é errada. que fazem que a pessoa aplaude porque tá perseguindo alguém que ela não gosta. É um monarca? Então que bom que seja assim, mas se é um monarca hoje, amanhã, é você que não pode ter um canal no YouTube monetizado, que é absurdo. Então, enquanto as pessoas aplaudirem a flexibilização ou a ilegalidade, isso vai ser um problema. E ainda tem essa situação. Quando dói, ou quando ataca alguém que a pessoa não gosta, ela tá aplaudindo. Isso tá acontecendo no Brasil. Eu evito de fazer isso, portanto, por isso mesmo que eu defendi o Bolsonaro, tá ligado? Na cassação, porque, obviamente, foi uma cassação que não levou critérios fortes o suficientes para caçar um presidente, né? Não caça um presidente porque ele chamou embaixadores para dar sua opinião sobre o sistema eleitoral. Quando ministros da STF fizeram a mesma coisa e a presidente Dilma fez a mesma coisa no passado e nada aconteceu, entendeu? Então, por mais que eu não goste do Bolsonaro como político, não desejo que seja o presidente, ele teria o direito de concorrer. Isso você defende. Isso é muito legal. É isso que as pessoas têm que fazer. Sim. Olhar a questão de maneira imparcial da emoção. Falar assim, deixa eu dar uma lida na lei. Uhum. Por exemplo, eu fiz isso na questão do Dallagnol. Não é minha área, eu cuido de cybercrime, mas eu fiquei curioso. Como advogado, eu falei, eu vou dar uma olhada na lei da ficha limpa. Vê se tá certo isso aí. Isso, eu conhecia por cima, não sou especialista eleitoral, mas fui ver. Uhum. Aí eu fui ver o artigo fui ver a decisão do TSE. Não foi o TSE que cassou. Foi, né? Foi TSE. TSE, Sim. isso. Não, pensei que era o Tribunal Regional, mas o Tribunal aprovou, né? Ele foi pro TSE. Fui ver a decisão do ministro do TSE e fui ver a lei da ficha limpa. Aí eu li o texto legal, fui dar uma olhada ainda em autores que interpretaram isso. E, cara, o exemplo do Dallagnol, tava lá. O indivíduo promotor, agente público, que sai da sua função para não sofrer eventual condenação final de um procedimento disciplinar, ele se torna inelegível por 8 anos. Aí eu peguei a história do Dallagnol, fui ver, falei, ele saiu aqui, quantos processos disciplinares tinham? Nenhum. Mas quantos processos pré-disciplinares tinha? Tinham 8 ou 15. Entendi. Tinha alguns que poderiam virar procedimento disciplinar. Mas não viraram. Não viraram. Não, até então não viraram, mas ele saiu, não dá pra virar mais. Sim, sim. O que os ministros falaram? Eles olharam e falaram assim, alguns, né? A votação não foi unânime. Teve só um guerreiro, guerreiro da justiça. Só. Falaram assim, olha, não, ele saiu porque ele sabia que esse procedimento ia virar disciplinar e por isso ele tem que se tornar elegível. Eu posso ter as maiores críticas ao Dallagnol como procurador da Lava Jato, que teria tido um monte de coisa errada, ao meu ver, crítica. E mesmo assim eu ainda falei em podcast, não, tá errado porque a lei, não é quem é a lei.
A lei fala procedimento disciplinar e não tinha procedimento disciplinar. Quando ele saiu, ele não devia ser cassado. Então é isso, olhar, lei, né? exato, olhar sem emoção. Quando você olha sem emoção, você defende a aplicação da lei. E aí, quando for com você, você também vai defender a aplicação da lei. Até então, aí você não foi, pelo menos, não seria hipócrita, mas seria desproporcional nas análises. E quando a população talvez agir assim, a gente vai cobrar que se aplique a lei, pouco importa quem é o alvo. Isso seria uma transformação cultural do povo brasileiro, cara. Se não só o povo brasileiro, como a classe política pensasse e agisse dessa forma. Porque eles ignoram esse princípio, né? Ignora, porque o próprio político, ele gosta de interpretar as leis de maneira muito... Pois é. É uma figura diferente, né? É interessante isso. E no fundo, a gente devia ser mais legalista. Eu acho que a salvação do Brasil está na legalidade, que é o quê? Que é a aplicação do que está no papel. Sim. Não cabe, o exemplo, né? Para mim, o exemplo mais maluco que eu vi na prática foi ler que ninguém será considerado culpado se não em trânsito em julgado, e a partir do trânsito em julgado você teria prisão. De alguém ler isso e falar assim, não, trânsito em julgado agora é prisão confirmado em segundo grau. E começou a prender muita gente. A gente teve 14 mil presos por causa dessa história. Ah, mas eles foram condenados. Tudo bem, mas então, se você é que nos Estados Unidos é assim. Então, mas sabe o que eu falei? Uhum. Se você concorda com os Estados Unidos, mude a Constituição. Exato, Antecipe o início em lei. Sim. E não numa interpretação, numa canetada. Não com magia. Isso. Os caras estão usando magia. Isso é magia. Porque eu acho que essa é a grande... Se a gente pensar que é possível mudar, basta mudar as leis... Aí muita gente de direita critica, mas é impossível mudar as leis. Poxa, hoje o Congresso é majoritariamente de direita. Tem que passar leis boas que hoje essa parte de esquerda cobre também. Hoje o governo federal é de esquerda. Você tem agentes públicos que representam essas forças. Então, eu penso, eu tenho fé em um Congresso que aprove leis boas. Eu tenho fé. Desde que a gente vote melhor. Fé é importante ter. Viva de fé, né? Viva de fé. É possível, mas eu acho que eu vejo dessa forma. Isso acontece na minha área. Sim. A gente tem leis, por exemplo, na prática da minha área, agora só para a gente voltar para o Marco Civil da Internet. O Marco Civil tentou criar alguns critérios para o crime cibernético. Então, por exemplo, hoje quando você entra numa aplicação de internet, numa rede social, ela precisa armazenar o seu IP para você ser identificável. Sabe qual é o prazo desse armazenamento? 6 meses, é o prazo mínimo. Se você, por exemplo, sofreu um crime cibernético e acionar a empresa 7 meses depois, ela já pagou o seu dado. Pode crer. Eu sou totalmente a favor em aumentar esse prazo. Não tem prejuízo em aumentar esse prazo. As Big Techs falam, custa caro. Qual o problema de armazenar? Porque aí você ia garantir que as Big Techs pudessem ter os dados Não, mas não, é só dado de identificação, não é dado de utilização. É só da onde estava a máquina. Isso, é dado de identificação da conexão. Mas você pode utilizar, por exemplo, o governo poderia usar esse mecanismo que guarda para sempre para te fuder, né? Não, eu só sou a favor de um prazo maior. Entendi. Porque hoje esse dado ele é armazenado por essa rede social. Essa rede social não entrega para o governo sem ordem judicial, tá? A ordem judicial tem que ser justificada. Essa justificativa, espera-se, que seja em razão de um crime que aconteceu para se identificar alguém lá na plataforma. Normalmente, né? Isso, espera-se que sim. O prazo de 6 meses é uma grande impunidade na minha área, porque tem muita gente que sofre um problema, vai procurar depois desse prazo e a plataforma não tem mais como saber quem é aquela pessoa que postou aquilo, quem é aquela pessoa que escreveu aquilo. Isso é absurdo. É um absurdo se a gente pensar no caso da impunidade de um bandido, mas pode ser libertador se a gente pensar no controle social do governo. Isso, é que o governo não tem acesso a esses dados. É o efeito borboleta, cara. Tudo que é pro bem é pro mal também, de alguma forma. Ok, né? Eu concordo. É que, por exemplo, hoje, aí eu falo, por isso que eu sempre pego a aplicação legal dos dias de hoje. O único país que o governo tem acesso ilimitado aos dados de uma empresa privada é a China. Lá tem uma lei que a empresa é obrigada a dar. Por isso que quando algumas empresas entraram aqui no leilão do 5G chinesas, eu dei uma entrevista e falei, tem que ter cautela. Porque amanhã nós estamos numa guerra, eles têm o backdoor de todas eles são obrigados a dar, mesmo estando em território internacional. Exatamente. Aí dos dados dos brasileiros de utilização do 5G na mão do governo. Lá, não pode. Só os americanos podem ter os nossos dados. Os chineses não, cara. Vamos deixar na mão do Mark Zuckerberg, vamos definir essa história. Mas isso me preocupou. Ter na lei. O que me preocupa é isso. O que rola no bastidor é incontrolável. A gente tem que fiscalizar. Sim. Agora, o que está no papel é o que eu aplico na vida. Então, no Brasil, as empresas não são obrigadas a dar. Inclusive, se hoje vem o
o presidente da República, e fala ao Facebook, eu quero os dados desse perfil, tá? Eles falam, não informa, a LGPD não me permite. Se você quiser, entre com a ação, convence o juiz, porque eu tenho que dar. Entendi. E o juiz tem que conceder. Maravilha. Esse LGPD é bom, então. Isso, a LGPD dá o... Dá uma proteção para o usuário Isso, contra o governo e contra as Big Techs. Isso, porque a empresa não pode vazar para terceiros. Pode A crer. empresa não pode pegar seu dado e fornecer para alguém porque ela quis. Pode crer. Ela precisa da sua autorização. Pode crer. Se ela quiser vender banco de dados, ela precisa da sua autorização. Então a LGPD foi muito boa para privacidade. Entendi, legal. É legal. Parece bom mesmo. É uma lei boa mesmo. Sim, eu já tinha ouvido falar, mas não sabia detalhes. Ela é tão boa que se você procurar críticos da LGPD, você não vai achar que nem do PL das fake news que tem envolvimento político. Pode ser de direita, de esquerda, de centro, eles vão elogiar a LGPD. É uma lei que conseguiu chegar num ponto em que agradou todos os lados. E isso que a gente precisa de uma lei no futuro de responsabilidade das plataformas, para não chamar de PL das fake news. Porque tem alguma coisa lá de responsabilidade das plataformas que é positivo. Que seria, por exemplo, pro YouTube, quando te baniu, falar por isso, e abrir um canal de denúncia e mostrar isso é o legal. Tem uma parte Eu lá seria até mais radical. Inclusive, eu acho que o YouTube não pode banir alguém a não ser mediante um pedido judicial. Tem gente que defende isso e tal. E eles vão falar que não dá, porque vai ter crime que eles precisam agir. Até faz sentido também. Mas tudo bem. Mas onde eu quero chegar é o seguinte, que um dia, quem sabe, nós vamos chegar numa regulamentação das redes sociais que agrade a todos. Porque alguma coisa, pelo menos eu defendo, que alguma coisa falta. Não, eu defendo a regulação das redes sociais. Alguma coisa, Porque, né? como eu falei, eu considero eles inimigos do povo brasileiro. E eu considero que eles estão manipulando nossa mente. Então precisa ter qualquer alguma regulação tem que ser no sentido de impedir a manipulação algorítmica das plataformas sobre a mente humana. Ou seja, eles têm que entregar de forma técnica e não Justa, política. pelo menos, né? Isso. Falar, por que você vai viralizar? Porque tem interesse sobre o seu conteúdo. Ponto final. Não porque o seu conteúdo interessa a alguém ou a plataforma. Seus vídeos aqui, eles têm muita retenção desse público, por isso que o algoritmo decidiu, tem que explicar a lógica. Qual é a lógica? Mas é uma caixa preta. Caixa preta. Que é verdade que eles também não sabem qual é a lógica do algoritmo. Será? Eles sabem qual é a lógica que eles colocaram... Lá no início. Sim, pra criar o algoritmo. E eles sabem também os filtros que eles colocaram dentro do algoritmo pra manipular Que é o Shadowban. Exato, mas eles não sabem realmente o porquê um algoritmo acha que um vídeo é melhor do que o outro, tá ligado? Funciona, acho que traduzindo, eles não sabem exatamente os critérios, mas eles têm as ferramentas para alterar quando interessa algum conteúdo. Exatamente. É muito louco. Eu sou um grande crítico da forma com que as plataformas hoje se comunicam com os órgãos oficiais, assim, de investigação criminal, falando de crime mesmo. Sim. Eu nem entro muito na seara de fake news, porque aí você vai entrar em o que o cara tem direito a falar ou não. Tô falando de crime, e isso me entristece, porque às vezes é muito clara a intenção. Você pega um exemplo de boneca Momo, o cara faz um vídeo do cara mandando cortar o pulso do pai enquanto dorme, isso não tem que estar na internet. Pra mim isso tem que ser banido. E a plataforma não tá muito preocupada. Incentiva a violência, né? Você poderia Incentiva o crime, manda o filho matar o pai. Sim. É absurdo. Criança, adolescente, vulnerável. Eu só tomo cuidado com isso, porque o inferno tá cheio de boas intenções, tá ligado? E a gente tá vendo que quando essa pauta de regulamentação da mídia vem, não é pelo que tu tá falando aí, de proteger o usuário da manipulação das Big Techs sobre o usuário. Não, normalmente vem... Não, eu quero pedir para as Big Techs calar meu inimigo político. É isso que tá acontecendo de verdade, entendeu? Por isso que houve muitas críticas a essa pele da fake news. Porque é o Estado querendo controlar. O Estado tá puto que as Big Techs estão manipulando a mente humana e controlando a narrativa, e em vez de eles impedirem delas fazerem isso, não, o que eles querem não, pode continuar fazendo isso, mas eu quero ter o poder de fazer isso também. Entendeu? É isso que tá acontecendo. Eu acho que no fundo, não deixar que narrativas alterem o debate... Que narrativas alterem o debate a ponto de forma orgânica, não de forma tem que ser manipulada através dos algoritmos. Que é o que está acontecendo. Isso eu concordo com você. Eu acho que você tem um ponto aí. Porque sempre quando tem... porque você está falando dos interesses escusos. Não podemos deixar com que, quando se tem interesses escusos, isso colhe. Sim, porque senão o Google vai decidir quem é presidente. Isso, porque senão sempre vai ficar sempre para as plataformas. Eu peguei o pele das fake news, entendeu? Eu vi artigo por artigo e eu fui na audiência pública convidado pelo Congresso para criticar pontos que eu achava interessante, elogiar os que eu achava interessante. E eu sempre falei, tem pontos positivos, pontos negativos, pontos perigosos, tem que ver com calma. Mas
quando for aprovado, tem que afastar qualquer interesse escuso. É isso. Pois é, eu não vou Se citar... for aprovado. Né? Se algo for aprovado e tiver qualquer tipo de... Não, o governo pode escolher um cara que xingou um ministro e tirar fora, tá ligado? Que eles querem fazer isso. Inclusive, aprovaram uma lei aí, ou ia pro Senado e tal. Então, é esse jogo que eu quero impedir que eles façam. Porque isso vai piorar mais ainda. A sua intenção, eu sei qual é. A sua intenção é preservar a liberdade de expressão, às vezes até num limite estranho à sociedade, seja o extremo, Sim. mas pelo menos preservar a liberdade de expressão. Porque liberdade de expressão é preservar aquilo que a gente não gosta, não quer ouvir. Porque se Isso. só fosse preservar o que a gente concorda, não é liberdade de expressão. Não, não é ditadura. Exato. Isso. E é isso que eles estão criando. Tem que ter cautela para não deixar isso virar uma ditadura. Uma censura. Sim, sim. Mas eu acho que se você pegar as pessoas que estão preocupadas com a evolução da internet, e é legal ouvir de você, que defende essa liberdade absoluta, tal, pensar em regulamentação das plataformas, que é algo que eu defendo e às vezes apanho. Sim, e que é pra tirar poder da plataforma, Isso, não do é usuário. isso, É dar poder pro usuário sobre a plataforma. Isso. A LGPD trouxe uma previsão chamada autodeterminação informativa, que era uma dúvida que falava assim, quem é o dono do dado? É a plataforma que colhe e trata ela, então ela é o dona do dado? Não. Veio a lei e falou assim, o dono do dado é o titular. Que faz sentido total. É Você isso. que produziu, né? Exato. Com relação às Big Techs, hoje a gente precisa de alguma regulamentação para falar, você não pode ter liberdade absoluta para decidir. Porque sabia que em processo eles chegam a peticionar falando assim, você fala assim, eu fui desmonetizado, você entra com uma ação. Eles falam, eu sou uma plataforma privada, o usuário é um usuário meu, eu defino se eu quero desmonetizar ou não alguém. Eles falam isso. Só que aí a gente sustenta que não, que a plataforma, qualquer um se cadastra, que o cara preenche os critérios e tal, e ele tem que ser monetizado. E o juiz entende que, de fato, a plataforma não pode decidir como quiser, o bel prazer. No mínimo tem que ser justificado. Sim, no mínimo o cara tem que ter cometido um crime pra ter sido banido, ou ferir o termo de uso, né? Depende dos critérios. Mas você pensa... Aí eu colocaria uma lei assim, a única forma de você retirar alguém É crime. É crime. Cometer um crime, tira. Mas se não cometer um crime, por exemplo, aí as Big Techs iam colocar automatizado, ia pegar alguns que não cometeram crime. Aí é direito do cidadão, fala assim, eu não cometi crime. O recurso. Estou sendo punido injustamente. No pele das fake news tem parte de recurso, abrindo, você vê, tem trechos... Não, tinha trechos legais, mas o problema é o todo, né? A gente tem que só ter cautela com isso, ver a intenção da lei, é sempre isso, a intenção do legislador. Nem sempre o legislador está para agradar. E aí a Big Tech ia provar que você cometeu um crime e foi por isso que você tirou o vídeo dele. E se não conseguir, tem que voltar. E acho que já... Sem shadow ban, sem diminuição de alcance, porque não adianta nada eles cumprirem decisão judicial, na marra, falar, tá bom, volta ele, mas não entrega nada. E sem shadow ban, tinha que proibir. Eu sou a favor de regular, mas... Porque também a regulamentação traz transparência, né? Fala assim, venha com como funciona seu algoritmo, como entrega, porque hoje... Quanto você entrega, como o outro entrega. Por que o outro tá sempre lá em alto e eu não, né? Qual que é o Pois E quando a gente sabe que existe manipulação disso, quando os amigos do rei vão pro em alta, tá ligado? Sabe o dia que eu descobri, tive certeza absoluta que há manipulação do conteúdo em si? Quando o Facebook, de fato, determinou a diminuição de alcance e banimento das agências da Rússia durante a guerra. Falou, agora não entrega e não vai poder falar. Eles eliminaram. Ou seja, tem esse mecanismo. Isso. Né? Porque Fizeram. isso tecnicamente tem que ser feito de alguma forma. Né? Fizeram. Então tem que ser programado. Então e se eles estão usando pros russos, por que não pros troianos? Fizeram a KGB, né? KGB ficou... Não, KGB não. Aquele órgão de imprensa da Rússia famosão. O Russia Today. Não é. Não, o Russia Today foi... Mas a agência de comunicação do governo russo. Tem um... É o Russia Today, eu acho, cara. Inclusive, eles foram pro Rumble. Estão no Rumble? Eles foram banidos do YouTube e foram pro Rumble. Então. E teve durante a guerra que o Facebook tirou todo mundo. E porque também eles estavam censurando todo... O governo estava tirando todo mundo que falava contra a guerra, né? Prendendo os jornalistas. Sim. É crime falar contra a guerra, não. Por isso que nem sempre o que é lei é justo. Sim. Por isso que a gente tem que sempre ter patrulhamento, controlar essa história. Sim. E esse papo foi muito bom, cara. Gostei. Acho que Obrigado. Deu pra entender que eu não sou contrário a qualquer regulação, mas eu sou contrário a qualquer regulação que regule a expressão. Né? Que possa um político decidir qual expressão ele gosta de ouvir ou não. Isso é o fim. Virou China. Não é ele que tem que definir. Ninguém tem que definir. Qualquer um fala o que quiser. Não, a lei vai definir se houver limites e quais são, né? E não uma liberdade, e não uma liberdade seletiva.
A liberdade assim, seletiva é quem incomoda. ia ser foda se tivesse uma primeira emenda aqui, igual tem lá nos Estados Será que Unidos. funcionaria no Brasil? Funcionaria? Agora não tá funcionando. Meu, a gente destruiu o Orkut. Será que a gente não tem capacidade para destruir outras coisas? Não, Pense nisso. O americano não destruiu o Orkut, a gente destruiu o Orkut. Pode ser. Lembra disso? Pode ser. É que eles competiram com o Facebook, né? Hã? O Orkut morreu porque o Facebook Não, tomou conta, né? O Orkut morreu por nossa causa. Por quê? Como assim? Porque os Eu tô brasileiros curioso. começaram a colocar os GIF, emoji, você não lembra? E daí? Por que É, você mas- mataria o Orkut? Porque ele falou, o próprio dono, o Orkut deu uma entrevista e falou, essa plataforma não é que eu idealizei e sonhei, e ele tava muito triste com os brasileiros. Sério? Ele, Eu não verdade. sabia disso. É por isso, ele falou que... Caralho! Por isso que eu brinco, assim, quem acabou com o Orkut foi... Ele disse o dono do Orkut foram os brasileiros, não sou eu que tô falando, não. Pesquise aí, pessoas vocês vão achar. O dono do Orkut falando que os brasileiros acabaram com a plataforma. Caralho, os memes são os maiores inimigos do Orkut. É. Que loucura, mano. O brasileiro é espetacular. Brasileiro é um povo Diferenciado. diferenciado. Cara, tem umas perguntas, bora responder? Vamos falar. Então manda ver aí. Beleza, teve um rapaz aqui que mandou umas 4 repetidas, Monarcão, mas eu vou ler as que eu Ué, achei mais interessantes. Tá, aqui. boa. Beleza? É o Márcio Luz. A primeira ele falou assim, ó, como está a demonização do Discord no meio jurídico? Acho que por causa dessa polêmica. A pergunta dele é pertinente. Realmente houve um desgaste da imagem da plataforma. Tá desgastado. Muito. As pessoas estão fazendo um link da Discord com... O que é meio injusto com o Injusto, Discord, né? Porque injusto. ele não tem controle sobre todos os grupos que ele tem. Exato, eu acho assim. Toda a história a gente tem que aprender a lição. É injusto a gente demonizar a plataforma, eu concordo com o nosso ouvinte, mas também a gente pode aproveitar a oportunidade para virar e falar, Discord, como a gente pode melhorar? Inclusive o chefe de segurança do Discord tá aparecendo, veio a público, isso é legal, mostra que a plataforma tá preocupada, e talvez melhorar um outro jeito de denunciar o conteúdo, porque você pensa, o WhatsApp é criptografado ponto a ponto. Quando você denuncia um conteúdo, ele sai da criptografia e vai para esse canal de denúncia. Você faz uma cópia do conteúdo ilícito ou denunciado para alguém avaliar. O Discord podia melhorar um pouco essas denúncias para tentar mitigar a existência desses grupos absurdos. Mas acabar com a plataforma é igual você falar mal das criptos porque tem lavagem de dinheiro, como tem com real, como Porque tem com tem dólar. esses NFT, essas furadas de NFT. Então, eu sou contra você demonizar a plataforma, mas está desgastado demais por uma razão. No meio jurídico, pouco se conhece de tecnologia, né? A maioria não conhece muito bem tecnologia, e aí você tem esses preconceitos injustos. Você fica achando, nossa, o Viu Discord na TV. É a Deep Web agora. Isso, exatamente. O pai assiste, ou o jurista assiste, e fala, pô, isso aqui é horrível. Capaz de meu pai chegar em casa e falar, viu o negócio do Discord, isso aí é um negócio. E tá rolando uma campanha de demonização das Big Techs por parte da mídia, porque... Também. Isso. Eles querem controlar as Big Techs porque eles estão com medo da competição, né? E a história do Discord veio para chancelar a pele das fake news, a Também, necessidade, tipo usou tudo isso, isso. Bem, não é à toa que o Orlando Silva, que é o relator, divulgou a história daquele aplicativo no Google do simulador da escravidão, que é absurdo, que estava disponível nas plataformas de download da Google. Cara, eu sou muito mais libertário que você. Mas... Muito mais. Mas eu não. Eu Por que você pode ter um filme de escravidão e não um jogo de escravidão? Mas jogo não. Jogo é absurdo, porque não pode... Isso Pô, não, tu é gamer, isso tu não tá é falando isso, entretenimento. cara? Não é quem decide. Não é. Não é porque pega num ponto diferente. Diferente do GTA, que você pode ser um assaltante e são coisas normais no dia a dia, você imaginar que algo que já foi totalmente extinto da sociedade, ou deveria ter sido, escravidão. Não foi totalmente extinto, tem ainda as pra questões, caralho ainda. você pega algumas vinícolas, né, recentemente, loja de Não roupa. só no Brasil, no mundo inteiro. É. Vai ver quem que foi lá tirar o material pra fazer o chip que tá no seu celular. Você acha que foi um cara que eu acho ganhando inadmissível. CLT? Eu acho a conduta inadmissível. Então eu acho que um jogo simulando uma conduta inadmissível. Eu acho que você tá fugindo do escopo do que a sociedade deveria julgar, entendeu? Por quê? Porque se tem uma simulação de você ser um pirata, por que você não pode simular você ser um escravo, entendeu? Eu, como advogado, respeito a sua opinião, mas discordo. Tudo bem, demorou. Isso que é o bom da democracia. Sim. Mas Enquanto a gente ainda puder, né, discordar. mas o Discord tá, lamentavelmente, a plataforma foi um pouco desgastada. Sim. E aí tem hoje esse interesse da mídia de desgastar plataformas. E do ambiente político. Eles querem controlar Isso. a internet, né? A internet tá assustando a galera. Beleza.
E o Márcio Luz também falou o seguinte, como está o crime cibernético no âmbito internacional? Como, por exemplo, se o criminoso estiver fora do Brasil e cometer um crime no Brasil, ou, né, caso ele estiver numa terra estrangeira e cometer um crime no Brasil. Essa pergunta é boa porque acontece, a gente... Tem muito scammer indiano. É, E então. eles ficam ligando pra velhinha e roubando o dinheiro da Amazon deles. Já vi vários vídeos disso. Tem scammer in game pra roubar algum tipo de skin que vale muita grana. Tem muito ataque cibernético. Spam, a gente recebe que você morreu um parente em Dubai e deixou uma herança, né? Essas fraudes. E aí é um problema, porque acontece mais de maneira mais comum do que você imagina. Então, por exemplo, teve uma época que a gente estava divulgando uma empresa aérea, e aí quando se quebrava, o indivíduo, o que ele fazia? Clonava cartão de crédito, comprava passagem aérea e vendia no Facebook a passagem aérea comprada por cartão clonado. Uhum. Alguém voava, que era um consumidor final, que devia ter analisado se essa... Ele sabia e não tava nem aí, né? Mas Normalmente. voava, mas o cara que clonava o cartão estava fora do país, estava vendendo no Facebook e começou a causar um prejuízo enorme para a empresa aérea. Por quê? Porque o cartão de crédito não pagava e o outro já tinha voado. Então ele já tinha tido o gasto da pessoa ter voado de graça. Faz Ele sentido. ficava com prejuízo porque a operadora do cartão não ia pagar aquela passagem. Ele identificava como fraude e não cobrava do cliente e nem pagava. Aí a gente começou a investigar esse cara que clonava cartão e vendia as passagens e a gente encontrou o IP na Argentina. Fomos pra lá com busca e apreensão, encontramos o cara, etc. Então, às vezes, você vai numa empresa normal, assim, por exemplo, uma operadora de cartão e tal, e ele tá usando o sistema para cometer crime, seja num game com skin. Funciona assim. Quando você tem uma decisão judicial de uma prisão, de uma busca e apreensão, dada por um juiz brasileiro, para ele ser cumprida, essa decisão ser cumprida fora do país, o país em que está o autor, o hacker, criminoso e tal, ele precisa ser signatário de um acordo de colaboração jurídica internacional. Se ele for, você manda essa decisão para lá e ele cumpre. Então ele manda a polícia de lá e lá na casa do autor. E prende lá Pode. ou extradita? Não, depende. Se ele for brasileiro, você pode pensar em extradição. Se ele for nato lá, você teria prisão lá. Se o crime que ele cometeu aqui também é crime lá. Entendi. Aí isso chama de extraterritorialidade da lei penal. Então você tem um crime aqui, crime lá igual, crime grave, Se comete... ele cometeu esse crime, já vai preso. Ele responde lá. Então você precisa ter esse acordo de cooperação para cumprir a decisão. Você tem que ter essa extraterritorialidade da lei penal, ser crime lá também, para você pensar em punições. Então, os autores internacionais, eles normalmente navegam nessa impunidade, o que é muito ruim. Mas isso não significa que, por exemplo, não dá para identificar e não dá para a Interpol tomar decisões. Tem uma lista de rol da Interpol, tem um brasileiro, advogado, inclusive amigo nosso, que representa lá na parte de crimes cibernéticos da Interpol, que eles recebem essas ordens brasileiras. Então, busca apreensão, prisão e capaz do cara ser preso enquanto está viajando pelo mundo e tal. Então não significa impunidade absoluta, mas dificulta muito. Pode crer. Faz sentido. Precisa desse acordo. Bem que a gente tem o Brasil acabou de promulgar uma convenção, que é a Convenção de Budapeste, que é esse acordo mundial de tentar combater crime cibernético, principalmente pedofilia, esses mais gravosos, e o Brasil hoje é signatário. Então, pelo menos a gente tem mais países nesse órgão e nesse acordo como amigos para ajudar nessas investigações e nessas punições. Mas no fundo, meus amigos, a gente precisava mais da ajuda das plataformas, né? Se as plataformas ajudassem um pouco a gerir esse conteúdo crime manifestamente ilícito, tá? Não é opinião, tá? Conteúdo que o cara tá entrando numa mesquita, você viu esse cara com a GoPro na cabeça e atirando nas pessoas, fazendo uma live? Sim. Esse cara, desculpa. O problema é ele tá entrando numa mesquita e atirando nas pessoas. Isso, a mas live fazer é o menor dos problemas, mas a né? publicidade disso é ruim, faz escola, motiva, incita. É que o problema é pra você conseguir impedir uma live que você nem sabe que vai existir, é impossível. Só que ficou no ar por alguns minutos depois do primeiro cara que morreu. Entendi. Então, eu defendo que as plataformas precisam pensar porque a partir do momento que eles dão publicidade, eles têm que, no mínimo, ser responsabilizados. E já não são, porque o Marco Civil aqui afasta qualquer responsabilidade das plataformas. Entendi. Eu acho que é complicado, é complexo esse tópico, porque existem coisas que fisicamente impedem deles fazerem, né? É impossível
ter este controle, tá ligado? Mas por que, por exemplo, se você colocar uma musiquinha de fundo aqui, o YouTube vai pegar imediatamente e o algoritmo é tão bom para direito autoral. Existe um padrão da música e não necessariamente de assassinatos, né? Ok, mas uma pessoa tomando um tiro, uma inteligência artificial pode identificar. Sim, o problema é que eles colocam e banem todos os filmes de tiro Tá da bom. plataforma. Né? Mas- Esse é o problema. Todo mundo quer impedir crime. Mas a gente quer também impedir que, na tentativa de impedir crime, você acaba impedindo atos lícitos. Eu concordo, mas sabe o que eu defendo, Monark? Eu defendo uma suspensão de análise. Então, por exemplo, eu fiz um filme. Eu coloquei um cara tomando 10 tiros no meu filme. Eu postei esse filme no YouTube. Eu não ligo, como produtor de conteúdo, que esse filme, o algoritmo veja, perceba que tem um cara tomando tiro, leve para uma análise de supervisor, seja um algoritmo mais treinado ou alguém, para verificar que aquilo não é... Porque se... Cara, isso é impossível, velho. Sabe quantos milhões de gente levando É. tiros? não, será que é tanto? Claro, o mundo é gigantesco, são 8 bilhões de pessoas, cara. Como assim? Eu sei que é difícil na prática, mas eu teria que pensar uma solução, porque senão, se o problema for sempre a quantidade de dados, e é enorme, nessa audiência pública, a menina do Google tava, acho que sobe 100 anos de vídeo por minuto, não? Tipo, Assim, um negócio infinito, absurdo, Mas humanamente impossível fazer o filtro disso. mas se eles, pra mim, a minha opinião é muito prática, pode ser absurda ou até utópica, mas se eles têm um algoritmo tão bem treinado pra identificar uma música, eles identificam um crime que seja descarado, que o algoritmo entenda que aquilo não é um filme. Acho que não chegou e nesse sim ponto ainda dos algoritmos. viu? tomara Talvez que- chegue no futuro, né? Então, Talvez pode ser chegue. que falte tecnologia. Falta tecnologia, talvez, né? Eu não defendo isso pra hoje, mas se tiver tecnologia um dia, eu acho que eu vou ser mais satisfeito nessa gestão só do conteúdo ilícito. Manifestamente ilegal. Eu sei. O problema é que a gente abre uma caixa que... Mas é isso que eu falo. Eu, às vezes, banir um ou outro, ou não é banir, suspender o conteúdo pra ele falar, olha, o meu é um filme e tal, e voltar no ar. Que prejuízo é esse dele ficar, sendo que a gente tá preservando Vai 10 custar milhões... muito caro pras Big Tech. Eles vão ter que contratar equipes enormes só pra fazer isso, Você né? tá preocupado? Sabe quanto vale o Facebook? Não tô preocupado com eles. 700 bilhões de dólares valor de mercado. Sim, mas é que, por exemplo, e se for uma nova empresa de bom. tecnologia? Aí você mata ela, você Mas impossibilita, aí, entendeu? isso, mas aí você tem que ter razoabilidade pra aplicar, falar, você, o algoritmo vai ser menor, Isso que tá faltando no mundo, né? razoabilidade. E a lei fala que a Constituição é um dos pilares, né? Razoabilidade. O que a Constituição fala não é mais levado muito a sério. Manda a próxima aí. Beleza, essa aqui é grande, hein? É do Rodrigo P. Ele falou assim, ó, Doutor Durso, quem é o hacker do Banco Inter no seu faro profissional? Um ator de fora, um insider, um ator da cadeia de fornecimento ou uma ação antissemita contra uma empresa de um grupo judeu? Aí ele mandou aqui um textão aqui, ó. Essa o Monark vai gostar. Se aplicarmos o Follow the Money, a BlackRock comprou uma fatia expressiva do Banco Inter antes de abrir capital. Quando o hack foi informado pela mídia bem no lançamento das ações na bolsa, as ações caíram e a BlackRock encheu a sacola, quase triplicando sua posição. Depois recuperou e lucraram só nesse movimento mais do que todo o lucro no ano seguinte. Pode ter sido uma ação patrocinada por alguém do conselho a mando do investidor controlador? E sobre essa postura do banco, contratar empresa terceira para ameaçar e acusar profissionais, inclusive influencers de internet, como é caso conhecido do Thiago Ayub. Ele perguntou aqui, é seu parente, Monark? Thiago Ayub, que tá sofrendo com censura também. O que tem nos Ayub, né? Que a gente só se fode. Então, aí ele falou, se der, coloca esse corte pro convidado comentar. São 5 minutos, acho que é não, o... obrigado, cara. Não vamos colocar corte, não. Mas o que ele falou da BlackRock é interessante. Que é a manipulação de mercado, né? Se você sabe que vai sair uma notícia na mídia que vai afetar as ações e você ou consegue produzir essa notícia, e a BlackRock é dona de todas as mídias, de todas as empresas de mídia dos Estados Unidos, Disney, Fox News, Viacom, tudo é deles. Dá pra ganhar uns trilhões aí, né? Eu acho que hoje em dia esse tipo de manipulação do mercado não tá nem mais escondido. O que o Elon Musk faz é declarado, tá na cara, ele faz Do escancara. Dogecoin, né? Dogecoin, outras moedas que ele falou, isso aqui vai subir, ele tinha comprado uma grana, vendeu no dia seguinte. Então, esse tipo de manipulação é absurdo, bem que os Estados Unidos já estão tentando de alguma forma Tipificar, né? responsabilizar também o Elon Musk e tal. Agora, sobre o Banco Inter, eu desconheço, eu não trabalhei nessa causa, eu não sei dizer, qualquer tipo de relação aqui seria injusta. Entendi. Não, com certeza. Mas é interessante, né, o que ele falou ali, né?
pode ter interesse escuso em qualquer negociação, etc. É difícil. Principalmente nas bilionárias, né? Quando envolve muito dinheiro e tal, é complexo. É uma doideira. Vamos lá, então a última pergunta aqui do Rodrigo P também. Ele falou o seguinte: usar os dados vazados pelo hacker de Araraquara para tornar o Moro e o Deltan suspeitos foi uma ação jurídica válida ou foi só política? Se um hacker vazar informações com troca de informações entre Xandão e uma das partes, com a composição política atual, isso teria mesmo impacto legal e jurídico inequívoco ou a politicagem abafa? Valeu, doutor. Quem fez a pergunta? Foi o Rodrigo P. Rodrigo P. A pergunta é muito inteligente, porque logo quando teve o vazamento, me perguntaram da prova, né? Essa prova é ilícita? Eu falei, uma prova de uma comunicação privada que não foi vazada por um dos comunicadores, um dos interlocutores, foi um hacker que intercepta, invade o Telegram do Moro, pega as informações, guarda e depois vai vazando por pílulas midiáticas, né? E depois isso é usado como prova judicial para anular um dos processos no Supremo. À época eu falei, a prova é ilícita. E aí, olha como o direito é subjetivo, né? Eu não sou juiz, não fui eu que julguei essa questão. No judiciário foi entendido que esta prova seria ilícita se fosse, por exemplo, para qualquer coisa, menos para defesa de alguém. Então, quando você tem uma prova ilícita que fosse para absolver um cara, que essa prova tem que ser reconhecida. Isso faz sentido? O padrão era esse? Não. Entendi. Não, o padrão era que a prova era ilícita. Isso houve uma mudança de padrão. Sua pergunta também é inteligente, porque prova ilícita é prova ilícita. Não se usa, mesmo em defesa, tal. Não. Até porque se você usasse prova ilícita em defesa, você estimula o réu a tentar fazer prova com as próprias mãos. Então imagina que você sabe que você é inocente num caso. Aí você vai ficar grampeando aquele vizinho que você sabe que foi ele que... Que meio sem grampear tá validado já, que você tá se defendendo. Então você fala, vou grampear porque é ilícito, mas eu vou usar em minha defesa e vou poder usar. Então não é. Até para desestimular o ato criminoso em sua defesa, o judiciário sempre entendeu que desconsidera. Nesse caso foi totalmente diferente. Como que pode ele só mudar? Ele tomou café demais no dia? O que aconteceu com o cara? O que aconteceu foi que o caso era muito importante para a história da nação. A prova ilícita comprovava uma coisa que era chocante, que era a comunicação do promotor com o juiz da causa combinando fazer uma coisa, uma estratégia. Segura aí que eu vou condenar aqui e tal. Então, o conteúdo era muito ruim. E foi muito interessante, porque o Moro e o Dallagnol tiveram uma oportunidade de negar. Falar, eu nunca escrevi isso. Mas eles nunca negaram. Então, isso também deixou um calcanhar de Aquiles. Isso foi interessante, porque eles podiam ter negado. A prova é ilícita. Será que não negaram, né? Porque acho que era escancarado que era deles, né? E daí? Eram eles. No jurídico não importa o que é escancarado. O que prova-se no processo. Mas não negaram, isso acompanhou e foi analisado no Supremo, e o Supremo entendeu que a prova era válida. É aquela história da gente falar. Às vezes o ideal nesse momento também se fosse defender a legalidade e também ser uma prova ilícita, mas... Esse é sempre o ideal, né? Porque a flexibilização vai permitir amanhã por uma prova... Aí a pergunta 2, se fosse uma conversa do ministro e tal... hoje, se for aplicar a mesma regra, a mesma flexibilização, vai ser aceita. Agora, se for aplicar a lei, a prova é ilícita. Nessa vez, vai aplicar o que? A lei ou a flexibilização? Por isso que a gente sempre tem que defender. Aplica-se a lei, não flexibiliza para ver se diminui essa insegurança jurídica. Mas esse caso eu estudei muito, porque quando isso repercutiu, puxa, um hacker está mudando a história do país, né? Que a gente falou, e mudou com provas mediante invasão e foram reconhecidas porque a razão que o judiciário deu, que ela era diferente porque ela comprovava a inocência ou para a absolvição de alguém, porque depois anulou tal, não foi absolvido, mas usou para anular, mostrar que o juiz não era imparcial. Então a história é mais ou menos assim, imagina que você está sendo julgado por um juiz que quer te condenar e você se entende inocente, você hackeia esse juiz e percebe que ele está comunicando e usa isso no processo. Eu acho que num processo comum ele não seria aceito, validado. A gente sabe que o Brasil não é para amadores, né? Aqui o negócio... o negócio não funciona como deveria funcionar. As coisas mudam, é muito maluco, assim, muito maluco. Mas, e sobre o outro falou de ataque a influencers, agora a gente tá vendo, acho que isso tá acontecendo com a Blaze aí, né? A gente vê que os influenciadores estão sofrendo Todo mundo falando da Blaze, mas ninguém fala da loteria, né? Que é um cassino, onde a casa, que é o governo, sempre ganha. É legalizada, né?
Eu falei bastante da Blaze de um ponto que eu vi pouca gente tocando. Esquece toda a história. Eu só falei fazendo um corte aqui pra gente. Não corte de podcast, corte do, também, né? do tema. Não, mas não vim pra fazer corte. Tá Senão eu certo. tava contando a história, cara. Vem os caras com corte pronto de filosofia. né? Vários. Não, porque se eu te der R$100 e você Esse coach você tá falando? Não, tem uns caras que vêm com umas historinhas boas, prontas. Eu até invejo essas pessoas. Entendi. Eu devia aproveitar essas oportunidades, trazer uma historinha boa e pronto. Mas tudo bem. Eu só apontei uma coisa que é a responsável dos influencers sobre a divulgação de algo não da Blaze. Porque a Blaze precisaria analisar e ver se houve fraude, né? Tirar dinheiro de quem ganhou e tal. Sim. Porque perder em jogo de azar é qualquer jogo de azar, qualquer desses sites. Isso é válido. É o esperado, inclusive. Isso, é o esperado. E por eles estarem fora do Brasil, eles podem disponibilizar isso pro Brasil. Porque no Brasil não poderia, que é jogo de azar, tá proibido o cassino aqui. Aham. Então eles estão fora. A brecha da lei, né? Tá no Isso. Tá exatamente. Tá na falta de regulamentação. E aí o grande problema é que se as denúncias de fato são reais, que as pessoas ganharam e não levaram, aí houve fraude, você poderia pensar, diante de não ter empresa no Brasil para ser responsabilizada, responsabilizar também influenciadores. Isso eu falei e isso dá pra... Eu acho meio injusto com os influenciadores, entendeu? Porque, mas por mais que todo mundo saiba, você tá fazendo propaganda de cassino, legal, você tá mandando um produto que é ruim pras mas pessoas. se houve fraude, você tá divulgando uma fraude. É como eles sabiam. Mas tu deveria saber. Não, como que vai saber, pô? Mas se for assim... Não, é injusto, pô. Como que eu vou saber se todas as empresas que entraram em contato comigo estão fazendo fraude ou não, as escondidas? Não é fácil saber. Que o juiz, eu tô falando que como os juízes vão analisar. Vão analisar se já existiam essas reclamações, se você tinha Tudo elementos... bem, entendi. Aí você sabia, né? Tinha zero que você sabia, né? Tinha zero reclamações. O Neymar fazia, você fez, dificilmente o juiz vai te responsabilizar. Agora, já existiu uma demanda de reclamação, você pediu você não pediu documentação nenhuma, não foi ver como funcionava, simplesmente recebeu um e-mail, aprovou e começou a tocar. E essa vítima foi pelo seu cupom, tem que ter o link entre a sua publicidade e o acesso àquele que perdeu. Sim. Aí o juiz vai poder aplicar. Porque eu só tô falando porque houveram algumas decisões já de influenciador que divulgou sorteio de iPhone, o cara não entregou o iPhone e o influenciador teve que dar o iPhone. Entendi. Então, quando você divulga uma fraude, alguma coisa que houve um problema, e você ganhou dinheiro com isso, em parte, você pode ter Tem que devolver o seu dinheiro que você ganhou pra fraude, pra quem foi prejudicado pela fraude. Se você não tomou os cuidados necessários, sim. Se o juiz entender que você tomou os cuidados necessários, não. Entendi. Depende, é subjetivo. Isso é bem... Depende. Por isso que eu tô falando. Pode ser que você seja responsabilizado. Sim. Eu não fico tão puto com os caras que fizeram o vídeo da Blaze. Eu também não. Eu acho que... Mas eu não fico bravo. Eu só acho que... Sim. Eu só acho que isso vale de lição daqui. Eu tenho cliente que divulgou a Blaze. Eu falei... Ligou pra mim, eu falei, na próxima... Pede mais documento, analisa mais. Que época que foi? Aí ele falou, já tinha as reclamações. Eu falei, então veja com calma. Tá? Então eu acho que é só uma lição de responsabilidade daqueles que de fato fazem a opinião das pessoas. Né? O influenciador influencia muito, cara. Sim. A gente vê quando o influenciador fala um produto e isso acaba. Tá? História e então, tal. Eu acho que tem um grau de responsabilidade que a gente vai legislar e vai definir isso aí. Dentro da razoabilidade, né? Dentro da razoabilidade. A gente encerra. Qual é a palavra desse programa aqui? É razoabilidade. Razoabilidade, é uma boa palavra. Estamos precisando dela mais. Né? Não só da palavra, mas como conceito aplicado, né? Isso, aplicação da razoabilidade na vida humana. Total. Boa. Cara, obrigado demais por ter vindo aí. Foi um excelente papo, nós. Gostoso. Quer deixar algum último recado, um link que você queira que as pessoas acessem, sei lá? O link que eu quero que as pessoas acessem é pra gente pensar o Brasil, pensar as questões, se envolver. Eu acho que o seu podcast pauta reflexões, isso é 10. E ter cautela com o uso das redes sociais, né? A base do Discord que a gente falou, né? Não achar que... Porque você tem muito adolescente que te assiste, eu já fui adolescente, já fui curioso, já invadi meus primos. Faz merda como adolescente. E invadi meus primos brincando, mas era brincando sim. e tal. Mas ter cautela, porque o exemplo do Discord é só ter cautela pra você não ser vítima e você não ser investigado. Então Eu não entro mais em grupo de Discord que eu não conheço, não, velho. Então, aí tem que ter cautela, evita se envolver com essas pessoas, essas figuras e tal. E quem sabe essa geração mais nova vai ter um Brasil melhor, né? É isso que eu espero. E você viu que os caras que foram presos, eles eram todos haters meus? Eram? É mesmo? Todos ficavam falando que eu sou monarca nazista, não sei o quê. Aí você vê o grau de hipocrisia. Eles te taxam de uma coisa que você não é, por uma fala, eu vejo infeliz, mas por uma coisa que você não é, e eles são criminosos, cometeram o crime, se condenados, vou fazer um disclaimer aqui. Claro. Se condenados, são criminosos e querem julgar alguém. Que é inocente, que não cometeu nenhum crime.
É a vida, né? O poste tá fazendo xixi no cachorro. História do Brasil, história do Brasil. Cara, valeu, muito obrigado. Obrigado, mano. Valeu, galera. A gente se vê amanhã e é isso. Tchau.